Então, valendo. Peraí, eu estou me preparando aqui. Ai. Não dá mais tempo de se preparar, não. Irmãos, então vamos começar valendo. A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui na roda dos esclarecedores, uma EBD diferente para você, né? A Bíblia diz: bendito o varão que não anda segundo o conselho do ímpio e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós estamos propondo aqui não uma modificação bíblica, mas uma analogia a partir deste versículo, né? Que bendito o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se assenta na roda dos esclarecedores. Obviamente que é uma brincadeira, nós não temos a condição de eliminar ou tirar todas as dúvidas pertinentes ao tema, mas hoje nós estaremos fazendo aí mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você que já nos acompanha, nós não estamos inventando transmissão a partir dessa situação de coronavírus. Nós já fazemos aí há mais ou menos 1 ano e meio transmissão da Escola Bíblica Dominical e nós precisamos que você entenda que nós estamos estudando a raça humana, origem, queda e redenção. E para que você compreenda tudo que nós estamos tratando, nós estudamos da lição número 1 até a lição número 6 sobre origem. Da lição número 7 até a lição número 11 nós falamos sobre queda. E agora as duas últimas lições, que é a lição de número 12 e número 13, nós vamos tratar sobre a redenção. E nós vamos iniciar a aula de hoje fazendo um tema falando sobre Jesus, o homem perfeito. E aí, como é algo característico de todo podcast, nós fazemos a entrada, né? E eu vou fazer essa entrada agora dizendo o seguinte: eu me chamo Adonias Carvalho e Jesus não era 100, era 200%. E aí cada um dos outros companheiros aqui vão fazer a apresentação. Quero dizer que nós estamos aqui com uma equipe de peso, sem nenhuma analogia ao irmão José Carvalho. Nós estamos aqui com uma equipe muito forte aqui. Os irmãos estudaram. Eu quero dizer que eu vou ser apenas um mediador. Nós escolhemos aí a equipe mais forte que a gente tinha aqui para estar tratando o tema. E aí cada um vai se apresentar agora fazendo sua frase de entrada. A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou o presbítero Kennedy Maciel. Estamos aqui nesta manhã para estarmos compartilhando um pouco mais da palavra de Deus. E eu quero dizer para você que esse é um dos mistérios, né, da encarnação que nós ainda não conseguimos decifrar e nem elucidar. Meu nome é José Carvalho e eu quero lhe dizer que Jesus Cristo não era híbrido e nem é. A paz do Senhor, meus irmãos, presbítero Kemuel. Não tenho muita frase de efeito, mas eu quero dizer que Jesus foi e é verdadeiramente homem e Deus eternamente. Eita, a gente já teve discussão aqui off-topic aqui, né, com as câmeras desligadas. Isso vai dar debate. Eu quero dizer para o irmão Zé Carvalho que ele segura esse microfone dele direito, porque senão não vai captar a voz dele direito. Tá captando, rapaz. Camarada trabalhoso. É com chure, meu filho, aqui. Olha aí. Irmãos, então nós vamos lá. Eu estou aqui com a lição da revista. Nós vamos fazer a nossa discussão a partir da lição da Escola Bíblica Dominical. E como é de hábito nosso, eu quero apenas falar o seguinte: a lição é de número 12, 22 de março de 2020, nós estamos aí nesse cenário de coronavírus e a igreja está vazia, estamos aqui apenas com a equipe de mídia e com os irmãos que se propuseram a fazer essa discussão para abençoar a sua vida aí em casa. Então, para que você entenda, nós vamos falar sobre Jesus, o homem perfeito, lição de número 12, das lições CPAD, lições bíblicas da CPAD, e o textual, irmãos, está lá em Lucas 2:52, que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática vai dizer o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e sua humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. E aí o texto, que se você puder nos acompanhar, nós temos a leitura bíblica em classe. Eu estou fazendo essa parte inicial só para você se situar e manter a sua Bíblia aberta, e você que está em casa nos assistindo.
Todo o feedback aí, você pode ir falando para o irmão Jades, que ele está acompanhando aí, ele é a voz oculta nessa manhã, e ele vai estar nos passando sua dúvida, suas colocações, como é que está a live aí, pode interagir à vontade, que a gente vai ter um momento aí só para a gente dar uns feedbacks aí de fala, tá bom? Meus irmãos, rapidinho aqui. Já tem irmão comentando aí. Tem muitos irmãos aqui, Pai do Senhor. Estou feliz aqui por estar aqui na casa do Senhor, né? E quero já deixar aberto para os irmãos que estão acompanhando a revista, né? Que os irmãos possam fazermos perguntas para os nossos professores aqui, aqueles que estão selecionados para responder. Eles estão aqui capacitados, gabaritados, para, diante da revista, da lição, você pode fazer a sua pergunta, a sua indagação, a sua colocação, faça a sua pergunta, interaja com a gente aqui, que a gente quer saber essas dúvidas, quer saber o que está se passando, o que está acontecendo. Irmão, eu acho que, eu já não concordo mais com Kemuel, eu acho que Cristo foi homem, e não é mais um verdadeiro homem, já foi, já se passou. Não, eu acredito que Cristo não é 100%, é 200%, como assim colocou o nosso reverendo irmão Adonias. Então, faça a sua pergunta, nós estamos aqui, mediante a Bíblia, para tentar esclarecer dentro da roda dos esclarecedores. Amém? Vamos lá. Muito bem, eu quero fazer a leitura da lição, Lucas, capítulo 2, do 40 ao 52, que diz assim: é bom que a gente situe esse texto. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Versículo 43. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Só para situar os irmãos, eu vou voltar nesse texto aqui, que eu tenho algumas perguntas para os nossos companheiros aqui, que eu estou cheio de dúvida hoje. E nós vamos fazer, o esquema da lição está dividido assim, irmão, só para você se situar. Introdução, o primeiro tópico, Jesus, verdadeiro Deus. Depois, Jesus, verdadeiro homem. Terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. E por fim, uma conclusão. Mas nesse texto aqui, eu quero dizer que, eu não sei se eu já pequei nesse aspecto, eu pergunto aos meus irmãos. Teve uma vez que eu fui pregar, e a gente que fala sobre escola bíblica, a gente diz que é muito complicado você usar texto fora de contexto, né? Mas eu já peguei esse texto aqui no versículo 44, quando eu estava lendo, e disse o seguinte: às vezes, na trajetória cristã, é perfeitamente possível você andar caminho de um dia, sem Jesus e nem perceber. Claro que a ideia do texto original não trata sobre isso, trata que Maria e José esqueceram a criança porque pensavam que eles estavam com eles no meio da caravana, que era uma caravana enorme que subia até Jerusalém para adorar. E aí? Eu pequei? Eu apliquei um texto fora de contexto? Estava ruim mesmo assim? Pode fazer desse jeito? E aí, meus nobres companheiros? Eita, irmão José jogou o microfone para outra mão, estou com medo dele me chamar de herege agora. E aí? Nós devemos ter muito cuidado com a interpretação de textos utilizando alegorias. Alguns se utilizam de alegorias para explicar o texto e bem aplicam de uma forma pessoal, de uma forma devocional. E eu acredito sim nessa interpretação, mas não dou muita valia à alegoria, porque
podemos correr o risco de estar ensinando aquilo que não está no texto. Mas essa sua aplicação, quero confortar seu coração, tá bom? Esse pecado você não tem, tá? Esse pecado você não tem. Nós podemos sim estar em um dado momento, em trajetória, e o Senhor Jesus não está conosco. E a gente achar que ele está com... E achar que estamos bombando, que Jesus está ali, dando tapa nas costas, vai lá, garoto, você vai conseguir, quando na realidade não. Quando na realidade, a gente está dando uma de João sem braço, fingindo saber que Deus está conosco, e lá no fundo, lá na moelazinha, lá dentro, a gente sabe que Jesus não está conosco. Né, irmão Camuel? Com certeza. Eu acredito sim na colocação que o irmão Adonias fez. Não fugiu ao tema, né? O tema central da palavra. Realmente, os pais não perceberam que o filho não estava mais acompanhando, e você pode perfeitamente aplicar na vida espiritual da igreja. Sempre quando alguém está fazendo uma aplicação de um texto, eu sempre procuro entender aquele momento em que o pregador está tentando transmitir aquela mensagem. Eu não vou tomar, por exemplo, uma explanação como essa em relação a esse versículo, como citou aqui o nosso irmão Adonias, como uma verdade geral e absoluta, né? Não é uma verdade geral e absoluta, mas também não é uma mentira. É algo que no momento se pode aplicar e que a igreja vai entender o que se está querendo dizer. Mas é sempre importante a gente saber dividir uma coisa da outra, né? A verdade absoluta, a análise do texto, como de algo que você está querendo trazer naquele momento, de uma explicação de um texto, para que a igreja venha entender. É como se fosse uma parábola, como se você estivesse utilizando uma parábola para que os irmãos, para que a igreja venha entender o que você está querendo explicar. Facilitar essa compreensão, né? Na realidade, na prática aqui, eu usei esse exemplo porque nós estamos numa escola bíblica, porque às vezes é muito comum a gente ter uma ideia. Por exemplo, o irmão José colocou bem, os meninos complementaram, colocaram suas posições. A gente sabe que é possível o crente achar que está no direcionamento de Deus e às vezes não está. E aí, como é que eu fundamento isso na Bíblia? Deixa eu caçar um versículo para fundamentar aquilo que eu já creio. Aí é onde mora o perigo, né? Porque, essencialmente, Lucas, quando escreveu isso, não queria tratar sobre o tema, né? E aí é onde a gente incorre. Por exemplo, nesse caso aqui, digamos, deu certo, encaixa, mas nem sempre isso é possível, né? Eu chamo a atenção porque já nós vamos entrar no tema em si, mas nós estamos falando da interpretação do texto áureo, e eu combato muito isso. Eu até chamo de caçador de pregação. Existem pessoas que elas vão até a Bíblia não para alimentar-se, mas para procurar algum versículo de efeito, algum texto de efeito. O cara está ali lendo a Bíblia. Esse aqui dá certinho com a pregação que eu tenho. Rapaz, hoje eu vou bombar pregando na igreja com esse texto. E eu quero te dizer, olha, nós não podemos ser caçadores de pregação. A palavra é essa mesmo, caçadores de pregação. Nós precisamos primeiro alimentar nossa alma. Nós precisamos ler a Bíblia, aplicar ela em nós e extrair o máximo possível para o nosso caminhar diário com o Senhor. Porque se nós formos ler a Bíblia como caçadores de Bíblia, nós iremos incorrer no risco de, e aí, será que vai dar certo? Esse é o ponto. E também é muito aquele seguinte, o reverendo Hernando Dias Lopes, que a gente tem um apreço muito grande por ele, ele costuma dizer o seguinte: tem pregadores que já dizem o seguinte: eu já tenho uma mensagem, agora eu só preciso de um versículo. E nós sabemos que a pregação das escrituras e do ensino, ele não surge a partir, eu tenho uma mensagem e jogo a mensagem no texto, mas é o texto que produz a mensagem. Por isso nós estamos fazendo essas colocações aqui. E pode falar, cortando um ao outro aqui. Quem quiser com vontade é só arrochar. Corre o risco até de quando a gente está aqui um falando para um lado ou para o outro, aí aquilo que eu ia falar já esqueci. Vai lá, alguém tem alguma coisa para falar? Esse foi o caso, né? Eu esqueci. Só para os queridos que nos acompanham ter ideia, nós estamos fazendo essa fundamentação porque tudo aquilo que nós vamos apresentar, nós vamos respaldar no texto bíblico. Então, o texto bíblico, a pregação, ou esse momento aqui de bate-papo, nós vamos apenas externar, nós vamos pegar do texto e levar até vocês.
Nós não vamos pegar a nossa interpretação, jogar na Bíblia e dizer, não, aqui vai dar certo, aqui encaixou, e agora vocês engulam aí o angu. O que eu ia falar em relação ao que o irmão José estava falando, sobre a questão, isso é de suma importância e é o que a igreja como um todo, de liderança a novo convertido, precisa voltar ou começar a fazer isso. Aquele que deixou de fazer precisa voltar, aquele que nunca fez precisa fazer, que é se alimentar da palavra. Às vezes a gente fala isso e parece que a coisa é tão superficial. Se alimentar da palavra, a gente fala isso todo dia, que já parece que cauterizou na mente da igreja, né? O se alimentar da palavra, entendeu? Quando na verdade, meus irmãos, e de fato é isso que está acontecendo hoje em dia, a gente pega a Bíblia para pregar, a gente lê a Bíblia para pregar, Perdeu aquela devoção diária, né? pega na revista, pega na Bíblia porque vai dar aula. Por um lado, isso pode ser positivo, entre aspas, porque você está sendo forçado a estudar, mas na verdade o que deveria ser feito, e que a igreja tem que aprender e tem que internalizar isso, tem que ser um estilo de vida, é você de fato, sem pretensão nenhuma, pega a sua Bíblia e eu vou aqui, eu quero saber o que Deus quer falar comigo, sem pretensão nenhuma. Você não vai levar a palavra em lugar nenhum, você não vai pregar em lugar nenhum, você não vai dar aula em lugar nenhum, você vai ser um aluno do Espírito Santo de Deus, onde você para. Deixa eu ver onde é que. Meus irmãos, irmãos, deixa eu cortar aqui. Alguns irmãos já têm entrado aqui nas lives, a gente já deu uma quantidade aqui até bem satisfatória. Teve uma hora que chegou a 70, né? Agora nós estamos na média de 50 ou 20, 50 manda pessoas que estão aí, irmão transmitindo. Manda aí. Não, eu tô tentando interagir aqui com alguns irmãos. Eu coloquei aqui uma pergunta aqui para os irmãos para ver se eles respondiam, né? Só que a irmã Luana, né? Acredito que é irmã da irmã Francisquinha, né? Pronto, um abraço, ela tem um abraço aí, pessoal. Isso, ela tem perguntado qual é o texto que está compondo o estudo. Acredito que qual é o texto embasatório, aquele que nós estamos nos embasando. Lucas, capítulo 2, versículo 40 aos 52. É o texto áureo, é o texto Jesus, da leitura bíblica em casa. o homem perfeito. Lição 12 da Isso. CPAD. É o nosso estudo. E aí eu coloquei aqui para os irmãos já uma pergunta até meio que talvez fácil. Eu estou sentindo que o irmão já está querendo complicar a nossa vida. Eu vou repreender esse espírito aí de ti, viu? Coloquei aqui para os irmãos responder aqui na live. Jesus como homem teve pecado? Rapaz, aí Não, mas deixa os irmãos responder. Vamos seguir bem Coloquei aqui, eu estou colocando algumas perguntas. Estou pedindo para os Olha, eu quero só irmãos reafirmar, interagir. Jesus não era híbrido e eu vou ter a oportunidade de explicar isso, tá bom? Eita, o irmão Kemuel vai ser um embate forte aí, que o irmão Kemuel está preparado. Vai ser pesado. O Kemuel tá Irmão, aqui só carregando a munição Então aqui. já mas- quero mandar um abraço aqui, já para os nossos irmãos da nossa congregação aqui, da Assembleia de Deus como a 10ª, estão em peso. Glória Irmã a Tamires, Deus. irmã Elva, irmão Francisco, irmão Francisquinha, Paz do Senhor, meus Ronara. irmãos. Meu Paz Deus, de Cristo, querido. Nós estamos graça, aqui por vocês. Quero Fiquem em mandar um casa. beijo para minha mãe que está me assistindo lá no Maranhão. Meu irmão em Paulino Neves. Um abraço, um beijo. Todos meus familiares. Irmã Ivanara também está aqui, irmã Maria do Rosário, irmã. Minha mãe, Um viu? beijo, irmã. Tô com saudade de você, viu? Deus te abençoe aí. isso, cara? Em Arame. Aí, cara, bem tu falou isso pra tua mãe. A professora Anne Brito, viu? Ô, Parabéns, irmão. Meu amor, é Cleia. Você, olha, meu amigo José Carvalho, estou parabéns. aqui. Depois eu vou lhe ensinar como é que faz o negócio da EAD lá, viu? Aí, pronto. Então, aí. vamos lá. Mas deixa eu seguir bem aqui com o texto, irmão. Já. Daqui a pouco você faz uma entrada aí e fala mais algum dos irmãos que colocaram. Irmão Wilson Dantas, viu? Parabéns, meus amigos. Excelente Pastor trabalho. Wilson, Meu Senhor. Deus, agora eu me tremi todinho porque é só o presidente da nossa área, viu? Eu vou beber água. Pastor, fique dando assistência aí, qualquer coisa você puxa nossa orelha aí. O pastor Mota também está no Facebook agora, irmãos. O pastor teve que adentrar a tecnologia, então você peça amizade com o nosso pastor lá, o reverendo. Só para dar aqui uma entradinha aqui. Irmãos, vocês estão prestando atenção aí, que até a forma como foi organizada aqui os debatedores aqui, os esclarecedores, não foi pensado, mas acho que foi o Espírito Santo de Deus. Você vê, ó, um fala demais, o outro não fala quase nada, o outro fala demais, o outro não fala quase nada. Não, é só para
Para tirar essa informação ficar, errada do Kennedy. Eu não ficar com essa impressão diante dos nossos irmãos que eu sou tímido, né? Vamos lá. Então, só para complementar depois da fala do nosso Lombardi, irmão Jardres, quero aqui só complementar o assunto que estava sendo tratado, assim, que o que eu acho que a igreja deve fazer, ler a palavra do Senhor, buscar discernimento do Espírito Santo de Deus e pedir a Deus que fale com ele através das Escrituras. A partir daí você faz uma mensagem, traz uma mensagem para a igreja ou para congregação no momento de oração, na EBD e assim por diante. Eu já vou lançar aqui um desafio ao vivo para a Roda dos Esclarecedores, mas para o próximo episódio. Sim, graças a Deus. Existe o sacerdócio real de todos os santos? Guarde essa no coração, depois a gente vai tratar sobre esse tema num episódio extra, só sobre esse tema, porque isso é importante demais e eu acredito que a Assembleia de Deus cumpre muito bem esse papel. Mas vamos lá. Deixa eu desenvolver aqui um pouquinho do texto ainda, para a gente entrar no assunto da lição, de acordo com o tópico do nosso comentador Claudionor de Andrade. Tá? Bom, o que acontece aqui? Jesus some, um garoto de 12 anos. Eu quero que você se coloque na situação aí. O único que tem mais próximo dessa paternidade de 12 anos aí é o irmão Kennedy. Tem um garoto de 10, irmão David, uma bênção. Mas imagine que um garoto de 12 anos vai fazer uma viagem, ele some. Você perde esse menino por um dia. Quando você encontra, ele está no meio das autoridades lá, batendo um papo, interrogando, porque aqui não diz só que ele estava ouvindo. Mas uma coisa importante, você quer saber do texto? Que Jesus não só falava, ele ouvia também, porque o texto bíblico de Lucas diz assim, ele estava no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Isso já nos traz alguma coisa interessante, porque você poderia dizer, mas Jesus, um camarada sabia era tudo, assim com Deus, Deus também se esvaziou de sua glória e não de sua divindade, estava lá no meio dos doutores. Mas aí a gente aprende uma coisa importante, eu quero lançar isso para os irmãos. Tem alguém que já sabe de tudo que não precisa mais ouvir? Nós estamos aqui talvez passando até uma ideia um pouco equivocada para os nossos irmãos. Estamos aqui com os esclarecedores. E sendo que nós temos muitas dúvidas, discordamos em muitas coisas, e nós nos assentamos para ouvir ou não? A gente já sabe de tudo? O que vocês pensam sobre isso? Sobre esse pesar aprendendo aqui com Jesus? Aí o irmão quer dizer que é o mais tímido. Não, nós não sabemos de tudo. Na verdade, nós como humanos, Deus nos deu a capacidade de aprendizado, né? E é normal que todo ser humano, ele nasce, ele vai desenvolvendo o seu entendimento, o seu intelecto e a sua facilidade para aprender, a sua inteligência vai sendo desenvolvida e ele, com o passar do tempo, vai aprendendo e, claro, aprendendo com as situações da vida, aprendendo na busca do conhecimento e aí por diante. E aí, já dando uma pincelada aqui, e Jesus? Jesus, ele já sabia de tudo ou ele precisava aprender, ou ele estava aprendendo? E aí é onde vem o X da questão, porque quando muitas vezes nós falamos sobre Jesus e a gente aprende que Jesus é Deus e você não aprendeu errado, ele é Deus mesmo, né? Mas ele também era 100% homem, e ele, como 100% homem, ele estava aprendendo como homem, ele estava aprendendo também, porque senão ele deixaria de ser homem, 100% homem, porque o 100% homem ele vai ser igual a mim e a você. Então não tire a ideia da cabeça, por isso que é muito importante a gente estar fazendo uma alusão ao fato de que Jesus, a importância de você saber, Jesus era humano até que ponto? Até que ponto Jesus era humano? Ora, ele era humano a ponto de ter que aprender também na escola. Ele aprendeu o grego, ele aprendeu o aramaico, né? Ele aprendeu, ele estudou, isso como nós. Isso quase que refuta aquela ideia, porque assim, você vê no início do texto, que diz assim, ó, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e da graça de Deus. Alguém pode dizer o seguinte, não, eu já tenho a graça de Deus e o Espírito Santo, para que eu vou estudar? Eu já jogo direto.
Eu sou assim com Deus, já recebo a revelação logo pronta. E sabemos que a revelação de Cristo está nas Escrituras. E aqui a gente aprende até o último versículo 52, diz assim, ó, crescia em sabedoria, em estatura, graça. Então tudo isso... Uma ideia de continuidade. De continuidade. Não é uma coisa que alguém pode olhar para o texto aqui e dizer o seguinte, não, mas está dizendo aqui que ele era cheio de sabedoria. Né? Ele já era cheio de sabedoria. No 40 aqui... Né? Não, cheio de sabedoria, pega algo isolado, ele era cheio de sabedoria já, ele não precisou aprender. Mas quando você vai lá para o 52 aqui, e crescia Jesus em sabedoria, crescia, dá uma ideia de continuidade. Avançando, entendendo. Estava avançando, estava, né? Progredindo. Então a gente defende isso aí muito bem, a humanidade de Jesus. E aí eu vou para a próxima, os irmãos não se manifestaram? Vamos lá, eu quero pontuar aí a respeito dessa questão de Jesus sabia de tudo. Não, desde o início não. Ele foi uma criança como qualquer outro? Ou será que alguém pensa que Jesus já nasceu andando? Porque se ele era 100% Deus e ele sabia de tudo, também ele teria que fazer tudo. Mas não. Jesus, como uma criança, ele teve que aprender a andar. A palavra de Deus vai nos dizer que ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu dores. Então, Jesus, através desses textos, dessas colocações que nós estamos fazendo, nós estamos demonstrando que ele sim era 100% homem. Tem que fazer essa separação, né? Eu já passo a mão, já tem que fazer essa separação do Jesus Deus, 100% Deus, do 100% homem quando nós vamos falar. Se nós vamos falar aqui, peraí, nós estamos falando em relação ao quê? Quando eu digo que ele tem que aprender, eu estou falando no Jesus 100% homem, estou falando do Jesus 100% homem, né? Que nesse momento era a situação atual. Irmão José. É por isso que eu botei a minha frase de início, não era heresia não. Jesus não era 100, ele era 200. 100% homem, 100% Deus. Os irmãos ficaram aí tremendo na base aí. Aqui eu quero expor, colocar, respondendo a pergunta, eu vou ter que responder porque não sei se alguém se manifestou aí nas lives, mas a única diferença entre o nosso Cristo como homem e nós hoje atualmente, pecado. Não pecou. Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus dormiu, ele dormiu como homem. Sentiu angústia, cansaço. Então assim, em Eclesiastes 3:11, a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem o sentimento pela eternidade. E aí alguns vão interpretar esse texto dizendo, a nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia Viva, vão trazer uma tradução um pouco mais radical. Vai dizer, Deus colocou no coração do homem o desejo pelo conhecimento. Então, quando eu coloco Eclesiastes e trago essa referência de 3:11, eu estou dizendo o seguinte, assim como hoje nós, humanos, temos esse desejo incontrolável pelo conhecimento, Cristo também tinha esse desejo pelo conhecimento, por isso o texto diz que ele crescia em graça e em conhecimento. Ele crescia diante dos homens em graça e em conhecimento. Ninguém sabe de tudo, nós não sabemos de tudo. Estamos aqui diante de uma circunstância, levando aos irmãos nosso ponto de vista, e você tem liberdade de interagir, mandar seu comentário, fazer... discordar até discordar. Isso mesmo. Posso continuar aqui? Eu tenho agora uma coisa interessante para dizer. Imagine agora um menino de 10 anos, né, eu já fiz aqui, ele ficou lá com os doutores, o pessoal se admirou dele. Rapaz, que menino inteligente. Rapaz, se fosse hoje era um menino prodígio, né? Super dotado esse garoto. Bota ele num colégio aí top, que esse menino vai longe. Mas aí me inquieta a doçura de Maria. Os irmãos sabem, eu sou muito fã de Maria. A gente pregou sobre o Magnificat aí ano passado. Maria é uma mulher extraordinária. E ela chega com delicadeza. Porque se fosse... Eu fico pensando, se fosse mamãe ou a mãe de vocês, era um tapa no pé da orelha. Se fosse a irmã Rosário, eu acho que você ia dormir com as orelhas quentes. Como é que você some esse tanto de tempo? Era um tapa. Olha a doçura. Eu também não sei se Lucas aliviou aqui, né? Mas o que é que ele diz assim? Ela chegou, e aí, filho, por que fizeste assim conosco? Eu imagino a doçura de Maria, né? Eis que eu e teu pai ansiosos. E aí Jesus dá uma resposta assim, que muitos vão dizer que é dura, né? Por que me procurava? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Foi dura. E aí ainda tem mais. Se você diz, não, mas essa aqui não foi dura não. Um garoto de 12 anos. Fosse eu, não tinha mais um dente na boca.
Mas o que acontece? Lá no casamento de Caná da Galileia, Maria novamente tenta fazer uma invertida de Jesus. E aí, filhão, vinhozinho aí pra galera. Ele disse, ó, mulher, chegou meu tempo não. Então assim, muitos interpretam que isso é duro. Jesus era duro, porque eu quero contrapor com o seguinte, já pra gente ganhar tempo. Ao mesmo tempo, quando você segue no 51, o texto diz assim, e desceu-lhe com ele, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Né? Como se ele estivesse dizendo que agora eu fiquei com uma dúvida aqui. E desceu-lhes com eles, e foi para Nazaré, e sua mãe guardava no coração essas coisas. Ou seja, é como se Jesus ainda se sujeitasse aos pais, e Maria olhava tudo isso, guardava no coração, e ao mesmo tempo nós vemos aí, obviamente Jesus não foi um garoto rebelde, um adolescente rebelde, até porque nós acabamos de defender que ele não pecou, e nós sabemos que se ele fizesse isso, ele estaria quebrando só um dos mandamentos lá, que é honra teu pai e tua mãe, por mais que ele fosse um ponto. Então eu quero que a gente discuta tudo isso de uma lapada nesse só. momento aí ele estava na realidade se posicionando como o Deus, Jesus 100% Deus. Quando ele se posiciona lá nas bodas de Caná da Galileia, ele está se posicionando como Jesus 100% Deus. Quando Maria e os irmãos de carne, eu quero dizer isso, que Maria teve filhos depois de Jesus. O nascimento virginal, a concepção virginal de Cristo, sim, mas depois disso, ela relacionou-se normal com seu marido, teve outros filhos, inclusive ela e esses irmãos de Jesus foram se encontrar com ele quando ele estava na execução do seu ministério. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Meu pai e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ele estava falando ali como Jesus 100% Deus. Quer ver uma fala do Jesus 100% homem? Quando ele estava lá morrendo na cruz, que ele olha ali a Maria, prima da irmã, da mãe dele, a Maria, mãe dele, e o discípulo amado. Ele olha para o discípulo amado e diz assim, olha aí tua mãe, olha aí teu filho, cuida. Ele estava dizendo, cuida da minha mãe, porque eu estou partindo para outra missão. Toma ela como... É como se ele tivesse assim, meu brother, cuida da minha mãe, tu é meu irmão, tu é meu amigo. Cuida da minha mamãe, ela vai ficar aí sofrendo. E aí, diante dessa circunstância, eu falo muito e eu vou continuar falando, diante dessa circunstância, eu quero trazer à memória, talvez nós deixarmos de ter essa interpretação romântica. Temos a tendência de romantizar o Evangelho, as Escrituras. Se posiciona na minha situação. Como foi que José encarou isso? Nem aparece a fala dele. Imagine só, você vai casar com uma mulher, descobre que ela está grávida e ela diz, não, foi obra do Espírito Santo. Você, como um homem honroso, intenta largar ela secretamente, vai arrumar tudo direitinho, porque se você não fizesse isso, ela poderia ser apedrejada. Então você vai sumir na calada da noite, para que todo mundo entenda que o filho é seu, e você abandonou ela. Você leva. José teve uma hombridade, diz assim, eu vou levar a culpa. Vou levar a culpa. Foi eu que mexi com a fialeira. Mas aí, papai, o Espírito Santo, Deus se revela para ele e diz, ei, meu camarada, fique aí, porque realmente é obra minha, foi o meu Espírito. Ele decide ficar com aquela mulher, e às vezes nós romantizamos. Ele assume Jesus, ele ensina a profissão. Pai, ele assume É até tanto que quando Jesus estava realizando uma palestra, ele pega ali na sinagoga, abre o livro da lei, apresenta lá no texto de Isaías que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e quando ele termina de ler aquilo, ele olha para os conterrâneos ali do local dele e diz, essa escritura se cumpriu hoje. E aí todo mundo fica se maravilhando, e alguns começam a dizer, não é o filho do carpinteiro? Ou seja, tinha uma ligação de José com Jesus. Tinha. Forte, inclusive, porque ele era conhecido. Agora imagina ele falar para José. José sabia que ele era o filho de Deus. José sabia que ele era o Emanuel, Deus conosco. Agora imagina o coração de José, quando ele disse que ele estava cuidando das coisas do pai dele. Ele disse assim, não está fazendo uma cadeira, menino. Hein? Como é que tu está cuidando da... Tu não tá fazendo uma mesa. Como é que está cuidando das coisas do teu pai? Então ali Jesus, ele estava se posicionando como Jesus 100% Deus. Tá bom? Então, como homem, Adonias leu o texto, ele era sujeito aos pais. E interessante, seu irmão já terminou, é que o texto aqui fala, por mais que Maria já tivesse tido revelação, né, confirmação de que Jesus era Deus, que era... Isso eu acho muito lindo. É interessante que ela já sabia disso, você fala, José já sabia, mas o texto diz que ela guardava no coração todas estas coisas, ou seja, o evento ia acontecendo e ela disse, ela guardava no coração. Eu não consigo explicar, então eu vou guardar no meu coração. E outra mãe,
Tem o exemplo da irmã Maria, pelo amor de Deus. O Jesus sumiu, ela procurou, em vez dela cair de tapa na criança, não. Ela foi conversar. Ei, mãe amorosa, glória a Deus. Então eu já tenho uma situação aqui, rapidinho, sobre isso aí tem algum... Segura só um pouquinho aí, deixa o irmão Kenneth concluir aqui, que a idade dele já faz ele esquecer as coisas. Não, só querendo dizer que ela não refutava, ela guardava no seu coração aquilo que ela estava vendo acontecer e aquilo servia de confirmação. Né? Confirmação, apesar de saber, mas parece que o ser humano ele precisa constantemente de confirmações de Deus para aquilo que Deus já tem para a vida dele. É o que a gente fica pedindo. Jesus, se é mesmo, se o Senhor tem negócio comigo mesmo, fala comigo hoje. É muito comum isso. É o que Gideão fez. Gideão não tinha dúvida de que aquele era o anjo do Senhor que estava falando com ele, mas ele queria ter mais uma certeza. Agora, imagina só, Gideão e Maria que viram o anjo, ficaram com isso e nós. Só para concluir aqui, daqui a pouco o irmão Jardim vai fazer a colocação. Por que Jesus agiu como 100% Deus naquele momento? Maria, ele fez pergunta Eita, pra ele. Eu assim, eu não tenho essa resposta. Eu não sei se eu consigo. Uma pergunta eu não difícil sei pra se ele eu mesmo responder. Não sei se eu consigo Acabou esclarecer assim. isso, né? Mas assim, o que eu imagino? Ele estava mostrando para sua mãe que ele tinha autonomia, ele tinha autoridade, soberania como rei, né? Já desde aquele momento. É isso que alguns irmãos estão indagando aqui, né? Então, Ele demonstrou... Jesus foi machista em relação a ele sua apenas quis carnalidade colocar para sua mãe que ele era também 100% Deus, né? E tinha um momento que não adiantava ela chegar e, por exemplo, pedir para ele fazer o vinho. Ele vai fazer quando ele achar que é o momento certo. Né? E aí nós vamos aqui também já puxar para o outro lado, mas não vamos debater sobre isso, que nós temos que, por isso que nós temos que nos dirigir diretamente a Deus nas nossas orações, né? Porque é Ele que pode e sabe o momento certo de agir. Em alguns pontos... Que ciência. Vamos fazer o seguinte, eu acredito que talvez a gente vai ter que voltar nesse tema, porque os irmãos estão fazendo perguntas, aí a gente já entra com você respondendo aí, que o Kemuel fez uma pergunta difícil, para ele mesmo responder, chegou a tremer na base. Estou colocando aqui, sempre colocando entre aspas. Fala, Lombardi. Né? Colocando entre aspas algumas colocações que os nossos irmãos estão debatendo aqui, né? E alguns irmãos têm perguntado, Jesus foi muito duro, machista em relação a Maria, né? Algum irmão aqui contestou sobre isso, perguntou sobre isso, né? Porque, na verdade, eu coloquei aqui, irmãos, Jesus é Deus, coloquei uma pergunta, ele faz parte da Trindade, né? Tinha colocado aqui uma pergunta para os irmãos responder. A irmã Ronara respondeu que, afirmada categoricamente, Jesus é Deus. Nós cremos que, de acordo com a confissão de fé das Assembleias de Deus, aquilo que nós reverenciamos, Jesus é Deus e faz parte da Trindade, né? Então, o irmão Tomás aqui, que é marido da irmã Iris, né? Colocou aqui que Jesus foi muito cortês com Maria, né? Já colocando que, de fato, trouxe essa colocação. A irmã Juliana aqui, esposa do irmão Kemuel, colocou que, botou uma sugestão aqui, que a lição de jovens podia ser ministrada à tarde. Quem foi a pessoa que perguntou se Jesus era machista? É porque tem muitas perguntas e é muita gente. Então, deixa eu responder isso daí. Depois faz o seguinte, irmão Jardim, Lombardi e Oculto, situa aí as perguntas mais importantes, dá uma anotada aí. Aí no final a gente faz um off-topic, ou a gente para aqui antes de entrar em mais algum assunto, a gente para só para responder algumas perguntas. É importante falar sobre esse negócio do machista rapidamente. Olha, é bom que nós estamos numa sociedade... Jesus não era machista, tá? Precisamos definir essas colocações. Jesus, ele responde mostrando sua divindade em algumas situações e ele também responde mostrando sua humanidade em algumas circunstâncias. Sim, ele nunca faltou com o respeito para com a irmã Maria. E quero dizer, se nós formos fazer uma pesquisa minuciosa, Mateus, Marcos, Lucas e João, que o próprio Cristo foi sustentado por mulheres. Basicamente o ministério de Jesus teve as mãos femininas assim muito. Outra informação importantíssima: 2 acontecimentos envolvendo mulheres em pecado
que poderia ter até tirado a vida dela. Essa mulher adúltera, quando jogam ela lá, a lei manda apedrejar, e Jesus diz quem tem... Eu diria até 3, mas cite aí. E a outra, a mulher samaritana, que ele tem um encontro pessoal com ela. E eu ainda adicionaria um trio, a mulher lá, que alguns dizem que vai ser Madalena, que se apresenta lá, que vai lavar os pés de Jesus. Só ali, muitos duvidaram ali, que estavam assim, rapaz, se ele fosse Deus mesmo, se ele fosse o Messias, ele sabia que essa mulher que está aí com ele é pecadora, mas jamais ele aceitaria, porque um rabi, um mestre da lei como Jesus como o Senhor Jesus se apresentava, não aceitaria uma situação como aquela. E aí trago também à memória o que o apóstolo Paulo vai escrever em suas epístolas. Ele vai dizer que em Cristo não há grego, não há cita, não há judeu, não há homem e mulher, não há macho e fêmea, mas todos são em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Tanto mulher como homem têm o mesmo valor espiritual diante do Senhor Jesus Cristo. Jesus não foi machista, tá bom? Não foi. Até porque tem aquela questão também assim, às vezes as pessoas focam em uma frase isolada, em uma frase isolada, né? E em vez de saber o que é que o texto está querendo me dizer, é claro que o texto não está querendo dizer que Jesus estava sendo machista ali. Qual a lição que o texto está querendo me trazer? Eu não sei, vocês podem, foi algo que me veio aqui à mente agora, vocês podem também, de repente, estar me ajudando, em relação também à tradução, né? Se a tradução, quando foi feita, se ela de repente não foi um pouco mais dura por causa da própria tradução em si, que trouxe uma palavra que poderia até sido utilizada um outro tipo de palavra para estar expressando o que o texto está querendo expressar. Mas o que eu sempre vejo é o seguinte, sempre que nós olharmos para algo que gere dúvida, principalmente quando se trata aí do politicamente correto, dos assuntos que estão em alta, procure saber o que é que o texto está querendo me dizer. E aí você tocou num tema extremamente importante, Mocanes. É exatamente o pessoal que está querendo ler a Bíblia com as lentes do politicamente correto. Jesus não podia fazer isso. Jesus não deveria ter feito isso. E sendo que ali, eu acredito, e vou concordar com a opinião dos irmãos, Jesus estava se posicionando no seu ministério, estava alertando assim, papai e mamãe, eu sei que eu sou filho amado, mas não esqueçam que tem uma promessa sobre a minha vida. Não esqueçam que eu não vou ser o filho que vai estar com vocês em todo momento. Eu vou ser o filho que vai sofrer, vai padecer, e assim, que eu fui colocado aqui com um propósito. Ou seja, Jesus estava muito claro para Jesus, desde a mais pequena idade, que ele era alguém diferenciado no sentido de que eu vim para cumprir um propósito. Exatamente. Esse é o ponto. É isso a mensagem que deve ser falada e que está querendo, que está mostrando para nós, é exatamente isso que você falou aqui, né? Qual era o propósito de Jesus? Existia um propósito em ele vir à terra, em ele nascer como humano, né? E ali, quando ele fala aquilo ali, ele está mostrando, olha, eu estou cumprindo algo que já estava estabelecido. Algo interessante também, que a letra é fria, né? Então, às vezes Jesus pode ter falado de uma maneira bem branda, tal, e aí você às vezes interpreta e já lê como algo, como uma rispidez. Imagina Jesus dizendo, eu estou cuidando do negócio minha mãe, do meu pai. Não, a senhora mas entenda, você, mamãe. A letra, como ela é fria, você às vezes interpreta do jeito que você quiser. Até isso é algum problema. Não tem sentimento, né? Não tem sentimento. Nos grupos de WhatsApp tem esse problema, que às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende do jeito que ela, dependendo do humor dela, ela vai entender do jeito que ela quiser. E ainda um ponto-chave, e a gente encerra esse ponto aqui, eu quero dizer, irmãos, que nós fizemos essa parte inicial em cima do texto bíblico, porque como você não está aqui na sala com a gente, você pode dizer, não, eles estão pegando só da lição, comentário, nós estamos fazendo um comentário geral sobre o texto, e muita coisa que a lição ia trazer para frente, a gente já pincelou, então a gente acaba passando de uma forma mais rápida e se detém um pouquinho nas questões. Mas o que eu quero mencionar aqui é que é o seguinte, hoje a sociedade que nós vivemos, e querendo ou não, nós temos essa tendência de fazer uma leitura da escritura que é uma escritura atemporal, dentro de uma leitura temporal, ou seja, nós estamos vivendo um contexto que basicamente as pessoas são julgadas não pela sua história, mas pela sua ação naquele momento. Você vai ouvir aí vários nas redes sociais, nós estamos nas redes sociais, por isso que eu estou fazendo menção a isso, o famoso cancelamento. O que é o cancelamento? O cancelamento ignora tudo que o cara fez para trás ou que ele tem potencial para fazer para frente. Ele errou ali, ele foi grosseiro, ele se posicionou de uma forma que foi interpretado como machista ou racista, qualquer que seja, cancela.
Acabou. Não interessa o que ele fez para trás, ou seja, impede até o arrependimento. Vocês já perceberam isso, esse cenário que a gente vive? Então, às vezes, friamente, o pessoal quer colocar e tratar só nesse ponto aqui de Jesus. Foi machista, foi duro. Não encaixe Jesus disso, porque o ministério dele é muito mais amplo do que isso. Tá? Dito isso, nós entramos na lição propriamente dito, dando fundamentos de Jesus como verdadeiramente Deus, né? Esse é o primeiro tópico. E aí o comentador faz alguns questionamentos colocando o seguinte: primeiro, vai recorrer à eternidade. Você concorda? E aí o irmão Jardim já até nos ajudou aí. Quero só fazer um protesto pronto, aqui. Protesto. Tô vendo aqui que eu não tô aparecendo na filmagem. Acho que eu não acredito nosso cameraman... então esse tablet que é falso. Porque eu não tô aparecendo. Tá sim. Não tô aparecendo. Rapaz, eu não acredito não. Aqui, ó. A tela do nosso irmão aqui tá... É porque talvez está cortando aí na configuração. Não, pois tá. dando Nosso zoom, mas cameraman tá de parabéns. Tá ok. Alguém Parabéns. que tá aí nas redes sociais, o irmão que ela tá aparecendo, ou ele é um Lombardi também, como o irmão Jardim. Agora sim. Aqui, ó, os caras da Não, mídia estão nossa- tranquilos. ó, hein? Nossa equipe ali Preocupe não, nosso irmão Elano já Olha, tá vai perdendo os Ana cabelos. Júlia, nós vamos já entrar nesses detalhes. Por que Jesus não era 50% homem, 50% Deus? É a minha fala, porque ele não era híbrido. Eita, quer dizer, pronto, veja que eu comecei dizendo assim, ó, não era 100, era significa 200. ser híbrido. É. Ó, Sim, então, a pergunta do irmão Adonias, que ele estava... eita, agora eu quero saber, irmãos, que eu tenho um problema de idade também, viu? Mas o que eu quero dizer, nós vamos entrar aqui no ponto e já a gente entra no 100% homem. Eu vou falar logo do 100% Deus. Eu acho que é notório, todo mundo vai concordar que Jesus era 100% Deus. O comentador recorre a uma série de atributos de Deus que estavam presentes em Cristo, né? Como Cristo onisciente, onipresente, onipotente, apesar de que... E aí eu entro fazendo uma pergunta. Jesus esvaziou-se da sua glória, da sua divindade, dos seus atributos. Como foi esse esvaziamento, que às vezes até é um pouco mal interpretado lá, principalmente quando Paulo fala aos Filipenses, né? Como se ele tivesse se aniquilado, esvaziou-se. O que quer dizer isso tudo? Eu estou cheio de dúvida hoje aqui, já que eu nunca tive com tantos pastores assim reunidos, pessoas de alto calibre. Eu ia perguntar se Adão tinha um umbigo, como um amigo meu fez uma vez. Rapaz, eu não vou entrar nesse calado. tema. Mas assim, o que significa? Até que ponto Jesus foi nesse esvaziamento aí? É com vocês, nem adianta olhar para mim que eu não vou, nem sei. Olha, Agora a gente- a questão do esvaziamento de Cristo. Só um Deixa eu minutinho. falar Não, logo, é que eu- eu tô só. Não, o que é que eu vou dizer é o seguinte: que eu tô esperando os irmãos posicionarem para ver com quem que eu vou votar aqui. Se é com o relator ou com o. Olha, deixa eu ver aqui o que eu falo sobre isso, meu Deus. Olha, irmãos, sobre a questão do esvaziamento, você precisa ter a ideia de que quando Isaías, no capítulo 6, chama Cristo de Pai da eternidade, Príncipe da paz, ou maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Era 4 ou era 5 nomes? 4. É, Só 4 nomes, tá autoridade. bom? Nós temos que ir na interpretação. Maravilhoso conselheiro, não, é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A sequência. É uma coisa que judeu, naquela época, alguém que fazia- nomes duplos, viu? E alguém que fazia parte da corte como Isaías sabia era escrever, tá bom? Então, só fechando essa questão, o Logos, o verbo que estava lá na criação, agora imagine a glória de Deus dentro do útero de uma mulher que é mais ou menos o tamanho da minha mão fechada. Ele esvaziou-se de sua glória. E existe um texto bíblico que nos chama muita atenção sobre a questão do esvaziamento da glória de Jesus e não do esvaziamento de sua divindade. Porque se Jesus tivesse esvaziado de sua divindade, um fato histórico e único na Bíblia não teria acontecido. Sabe o que foi? Quando ele nasce, o que acontece? Os magos vêm visitá-lo, trazendo incenso, ouro e mirra, incenso para o profeta, incenso para o sacerdote, ouro para o rei, mirra para o profeta, e depois disso aparece um coro angelical entoando um louvor, fazendo menção daquele acontecimento. Então ali existe... Glórias ao excelso Deus, traduzido por Google. Isso, né? glórias. Eu ia citar em latim, mas eu fiquei com medo de E errar. ele está ali fazendo menção à divindade de Cristo. Ele não tinha a glória que estava lá na eternidade com o Pai,
os anjos, alguns entram na questão de saudade, eu não entro, mas eles vieram tributar essa glória ao Cristo encarnado aqui na terra. Esse é o cântico mais lindo, mais perfeito da obra redentora do Calvário, porque ele esvazia-se de si mesmo para que nós pudéssemos ser cheios da plenitude do Espírito Santo. Eu chorei aqui, eu me chorei emociono aqui. E sinto em Deus a segurança de dizer que ele esvaziou-se, humilhou-se, sujeitou-se para que hoje pudéssemos ser cheios da plenitude desse Espírito, para que nós pudéssemos ser elevados em Cristo e na cruz, em seu sangue, sobre o poderio e o domínio do pecado sobre nossas vidas. Falou bonito, vai agora, eu vou te apertar. Pode apertar. Tá bom. Esvaziou-se da glória, manteve a divindade. Até que ponto isso foi afetado? Porque, eu lhe pergunto, Jesus continuou onisciente? Ele não continuou nem onipresente, nem onisciente e nem onipotente. Porque se ele tivesse continuado onipresente, ele iria ferir o 100% de sua humanidade. Ele não poderia ser onisciente sem ser onipresente. Ou ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou ele não é nenhum dos três. Durante sua trajetória na terra, Jesus utilizou-se de alguns elementos dessa natureza. Jesus não utilizou dos elementos dessa natureza, porque ele mesmo diz que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Sabe por que nós faríamos coisas e estamos realizando coisas maiores do que ele fez? Pelo poder do Espírito Santo. Quando Cristo é batizado em águas, o que acontece, galerinha de Jesus? O Espírito de Deus desce em forma corpórea de pombo, pousa sobre ele e uma voz brada do céu: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu vou continuar que tá bom. Eu não sei as respostas não, irmão. Só estou perguntando que eu não tô com doutores aqui, eu estou com doutores. Agora deixa eu falar. Quantos humanos você conhece que andou por cima das águas? Jesus apelou? Queridos irmãos, olha, eu não conheço ninguém que andou sobre as águas, mas conheço um grupo de irmãos na década de 70 que estava em uma cidade interiorana no sul do estado do Piauí, mais precisamente paulistana. Faço menção das palavras do meu amigo pastor Zé Vera Fontinelli. Paulistana vivenciava um período de seca extraordinário e Deus revelou para o pastor Zé Vera Fontinelli que haveriam águas copiosas, que ele disse que eram águas que ele passava pelo sangradouro que dava em cima da canela. E a igreja em Paulistana naquela época entrou em campanha de oração e jejum. Ele fala de uma forma tão emocionante da situação, da circunstância, que as mães, quando iam fazer o leite para a criança, elas experimentavam o leite e cuspiam de volta. E eles oravam e jejuavam manhã, tarde, noite, madrugada, a igreja em peso lá, orando dentro do templo. E ele fala também do feijão, que era altamente duro, e isso é histórico. Choveu, ele fala em detalhes o dia, o mês, o tempo, e aconteceu. Então assim, os elementos da natureza, andar sobre as águas, controlar vento e mar, tudo isso está condicionado ao poderio de Deus. Mas eu sempre gosto de afirmar que o nosso Deus, ele age com um propósito. Qual seria a relevância de hoje alguém andar sobre as águas? Glória de Deus ou a glória do homem? Jesus andou sobre as águas naquele momento porque propósito claro, propósito de mostrar àqueles que estavam com ele o seu domínio. É até tanto que quando ele acalma vento e mar, eles perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E quero dizer que Josué orou e o sol e a lua se deteve antes de Jesus. Lá está Moisés e pá! Tu poderia me devolver a pergunta dizendo assim: quantos tu conhece que orou e o fogo caiu e consumiu com água, com bezerro, com madeira, com tudo? Então assim, o poderio de Cristo, muito antes de Cristo. Então são fenômenos que estão disponíveis para os crentes, mas qual é o problema hoje? É que muitos querem fazer isso para fazer romarias, né, e com todo respeito à irmã Maria, em detrimento de profetas como tal. Então, tudo que Jesus fez, ele fez para confirmar o seu ministério, para dar propósito a todos aqueles que estavam ali reunidos. Para mostrar que nós também teríamos capacidade, se exercermos a nossa fé, de fazermos muitas coisas, dependendo do propósito. Está discordando aqui de mim, dizendo que ele sempre foi onipotente, onipresente, onisciente. E eu queria
que esse internauta me mostrasse no texto bíblico um momento em que Jesus estava em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, Não, sendo ele Deus. E assim, se você... sendo ele homem. Me diga bem que uma coisa. Se Jesus não era o Goku para utilizar o teletransporte, tá bom? E tem mais um detalhe. Já respondendo esse internauta, eu não sei nem quem foi, mas pense comigo, se você tivesse um amigo Lucas que está quase morrendo, Souza Lima. e Lázaro! você tivesse poder para estar passou aqui com 3 uns dias. e com outros, você usava o seu teletransporte ou não usava? Então assim, Jesus não era Goku, tá bom? mas então assim, Jesus Não. se esvaziou da sua glória, apesar de manter a sua divindade, ele não detinha. Foi até esse- explicado, né, que a diferença de Jesus para nós é só a ausência de pecado na sua humanidade. Exatamente, então. A ausência de pecado. Então, se ele, na sua humanidade, ele ia se utilizar da sua onipotência, onipresença, onisciência, né, então já seria diferente de nós em um outro aspecto, não somente na ausência de pecado. Deixa eu apertar mais vocês, que eu vim aqui hoje para perguntar. Ai, Senhor, Beleza. responde em tua cruz. Nós afirmamos categoricamente, aí eu vou começar lendo o Cremos. Nós somos da Assembleia de Deus, né? Ele E veio apesar de preparado que aí, tá entendendo? eu trouxe o Cremos. O Cremos número 3 da Assembleia de Deus, assim: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigente de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. E aí ele dá uma série de referências bíblicas para fundamentar essa tese. Eu quero dizer que no quarto século foi uma discussão pesada sobre esse tema, se Jesus era Deus, era homem. Então, ou seja, nós não estamos aqui querendo discutir coisas que já foram muito bem fundamentadas e acertadas. Nós estamos estudando aqui para trazer para os novos cristãos a base daquilo que a doutrina já defende. Então, Como nós estamos interagindo, eu tenho que falar para o Lucas. O Lucas é um amigo meu que lá em Brasília, tá? No Distrito Vixe, então Federal. tá apertando, teu próprio amigo está te apertando. E assim, Lucas, da mesma forma como Cristo, ele disse: eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Ali não estava demonstrando onisciência, mas a revelação, tá bom? Exatamente. Algumas Como vezes ele revelou o coração da mulher samaritana, Sim, como isso. ele revelou o coração era de vários outros. revelação, não era onisciência. Eu quero que vocês, Lucas, entendam. Cristo não há referência de onipresença. Ali foi revelação. Ele não diz: eu estava ali e te vi, Eu te vi. debaixo da figueira. Então assim, é muito peculiar. Quando nós falamos da divindade de Cristo, nós não anulamos a humanidade dele. E quando nós falamos da humanidade de Cristo, nós não anulamos a sua divindade. Nós estamos falando de alguns atributos. Não, esse é o ponto. E aí você vai também ter situações como, Tem uma- como uma- Jesus colocou, por exemplo, conhecendo o coração da mulher samaritana, né? Olha, ele colocou aqui, rapaz, é verdade. Sabe quem foi que teletransportou? O Felipe, lá em Mateus, capítulo de número 8, ele foi teletransportado, né? Foi. Um teletransporte Foi. ali, Felipe. Nós não estamos falando especificamente de Cristo, né? Quando ele sai lá, Ele fez coisas maiores do que Jesus. Está aqui um exemplo. Exato. Tem E poder, né? ele era onipresente, né? Não, é. Então, assim, Foi a gente precisa- E foi Obrigado. ele que se teletransportou? Foi o Espírito, o poder do Espírito Santo. Não foi ele. Lucas, Não foi ele que se teletransportou. continua mandando aí que o negócio está fervendo. Tá esquentando. É a mesma coisa lá de Elias também. Ele foi arrebatado. Ele não se arrebatou. Esses são os Vai lá. pontos. Agora, Mas depois... deixa eu ler aqui um negócio que eu achei interessante. Rochelle. Pastor Augusto Nicodemos, ele, Eu quero dizer que esses caras gostam de um pastor reformado. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos reformados. Nós somos irmãos em Cristo. ele diz o seguinte, abre aspas: esse é um dos mistérios da encarnação que nós não conseguimos decifrar nem elucidar. Que ele era verdadeiro Deus, que nunca deixou de ser, mas era também verdadeiro homem. Esse é um dos mistérios da teologia cristã que nós não conseguimos desatar. Nós mantemos a plena divindade de Jesus e sua plena humanidade, ou seja, ao mesmo tempo. Negar um em detrimento da outra acaba caindo em algum erro teológico antigo, alguma heresia, como já aconteceu na história da igreja. Assim, eu acho que até a gente cabe um parênteses bem aqui naquilo que o Keno está colocando. Nós não vamos Porque é o esgotar seguinte, isso. não, mas a questão é o seguinte, talvez a gente já tenha até se posicionado, né, de forma muito enfática
como a gente não está aqui para definir com os irmãos, eu vou fazer esse adendo. Não é uma correção. Jesus, como ele não se esvaziou da sua divindade, talvez afirmar que ele não era onipresente e onisciente, talvez nós estejamos sendo radicais demais, né? Parecendo até heréticos, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, então. Você, talvez, possivelmente, talvez se tivéssemos algum recurso, por sermos humanos, falhos, pecadores, nós utilizaríamos, tá? Certamente que talvez se a gente tivesse nós o potencial para teletransportar, a gente passasse bom tempo da vida indo para o trabalho de transporte, mas no dia que faltou, disse, rapaz, não tem nada, não tem jeito, peraí, ninguém não vai nem perceber, peraí, então, né? Vai para um lugar ou está num lugar, que na realidade, deixa eu corrigir isso aqui também, onipresença, irmãos, não é teletransporte, né? Na realidade, porque assim, o cara que se teletransporta é porque ele não pode estar em dois lugares, né? Exatamente. Então, na realidade, a onipresença é você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, como Jesus era plenamente divino, ele tinha esses recursos, ele não utilizava, né? Porque assim, quando Paulo é enfático dizer que ele se esvaziou, ele se sujeitou, ele disse, olha, eu vou me sujeitar, eu vou me humilhar à condição humana, e o que eles fazem, eu também vou me sujeitar a fazer. Não, e tinha mais Apesar uma. de ser onipresente, onipotente, onisciente, ele poder saber todas as coisas, ele é o único que podia dizer assim, eu tenho recurso, mas não vou utilizar. Eu não vou utilizar, eu vou viver como eles vivem. Uma coisa que eu não vou fazer é desejar mulher, pecar ou me envolver com situações dessa natureza. É interessante, né? Também assim, porque mesmo ele tendo, vamos considerar, Jesus é onipresente, é onisciente, é onipotente, mesmo se considerássemos, ou se consideramos assim, mas ele abre mão de utilizar estes atributos, e quando usa, se por acaso os milagres que Jesus fez foi utilizando os seus atributos, porque ele tudo pode, né? É um dos atributos, mas ele não fazia em benefício próprio, sempre em benefício do outro. Sempre em benefício do outro. Nunca. Ele podia ter transformado as pedras em pão, né? E ele não transformou, porque era para ele. E veja que até mas ele multiplicou, mas não foi para ele, foi para os outros. Era exatamente a colocação que o irmão Adonias fez agora por último, era a que eu ia fazer, né? Assim, eu fiquei meio receoso, porque eu estava sendo voto vencido. O irmão disse aqui que ele não tinha nenhum poder, não era onipotente, não era onipresente, nem onisciente. Mas tu estava chamando ele assim, do subconsciente. Eu entendo dessa forma, que na verdade ele sendo 100% homem e 100% Deus, ele tinha tudo isso, mas ele não utilizava. Ele se fez homem e viveu na condição humana, como está aqui em Filipenses 2:7, diz assim, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele se esvaziou de quê? Que glória é essa? Pergunta difícil que você mesmo vai responder. Ana Júlia. Porque eu já respondi. Pergunta da irmã Ana Júlia. Ele se esvaziou de quê? Esse esvaziou de quê? A glória eu tô achando que o Lombardi estava profetizando mesmo. Da glória, da condição de Deus, de descer até essa terra. A onisciência, a onipresença, a onipotência não envolve essa glória? Aí eu devolvo a pergunta. Glória. Ele se colocou na condição de eu não quero isso aqui por um momento. Talvez vamos, eu quero dizer para os irmãos, nós não vamos esgotar então, tudo. Ou seja, se eu estou me esvaziando nesse momento, eu me condicionei a não ter isso. Mas né? aí eu lhes pergunto o seguinte: os atributos de Deus são parte da sua glória ou da sua divindade? Eu também quero saber. Eu acredito da sua divindade. Porque o que faz, nós estamos falando assim, o que faz Jesus Deus? O quê? Onipresença, onisciência, eternidade. Não é isso? Eu sou o moderador, não preciso saber disso não, vocês têm que saber. Eu também quero saber. Então assim, na minha concepção, quando você olha para essas circunstâncias de glória e divindade, quando a gente trata esses termos, atributos de Deus para a sua divindade, nós listamos isso relacionado à divindade. O comentador, é claro, e talvez a doutrina cristã que nós defendemos também vai ser enfático nesse ponto, né? Divindade e glória como dois aspectos distintos. É ou não é?
Deixa eu ser direto aqui, bem claro. Eu vou voltar à fala do presbítero Kennedy. Quando ele diz que nós precisamos ter um cuidado muito grande. Até que ponto estamos falando do Jesus homem e do Jesus Deus. Jesus homem era onipotente, onipresente, onisciente? Homem não. Como se eu dissesse assim, vamos falar aqui do irmão José, vamos falar do lado bom dele e vamos depois do lado dos defeitos. Não vou dizer do lado ruim, dos defeitos. Quando eu estou falando dos defeitos, não quer dizer, nesse momento eu estou me detendo aos defeitos. Eu não vou misturar com o lado bom. É possível fazer esse tipo de distinção, será? Distinção, sim. A mesma sim, pergunta. Enquanto vocês vão pensando aí, que eu vi que parece que deu um nó na cabeça de todo mundo, enquanto eu também queria falar sobre a questão da glória no sentido, quando a gente vê aqui, porque quando ele se esvazia da glória, irmãos, venhamos e convenhamos, Jesus, com toda a sua glória, está habitando no ventre da Virgem Maria, para nascer ali. Quando a gente vai lá, quando a gente lembra lá do Velho Testamento, quando se fala da glória de Deus, aonde Moisés não podia ver, porque a glória era muito grande. Quando você vem para o capítulo 6 de Isaías, você vê na visão que Isaías teve, ele dizendo, vou morrer, porque os meus olhos viram, né? Ou seja, a glória de Deus seria, num bom sentido, não sei, insuportável pelo ser humano. Ele não suportaria. Então, vamos também ver esse lado, porque a gente está falando todo o tempo dos atributos, e existe esse outro lado também, que é a questão da glória, aonde ele tem que se esvaziar mesmo da sua glória. Ele não tinha como vir, porque a humanidade não resistiria a isso. Sim. Então, assim, meu posicionamento é o seguinte, que quando a Bíblia fala que ele esvaziou-se de sua glória, porque ele deixou tudo aquilo que ele tinha no seio do Pai, lá nos céus, para viver numa condição no meio da humanidade, cheia de pecado, nascer onde ele nasceu. Deixou todas as suas regalias também, né? Então ele era um rei deixou tudo aquilo que ele tinha direito para viver na condição humana, de servo, como fala aqui o texto de Filipenses. Eu penso o seguinte, talvez a gente, para tentar fazer isso, e nós não vamos esgotar, como já foi falado, vamos pensar numa ilustração do seguinte modo: um camarada é rei, castelo, pompa, é adorado, todo mundo que chega diante dele se curva, reverencia o seu nome, ele é conhecido por todos os seus súditos, né? Ele vive ali na pompa, usando toda a sua estrutura do que o seu poderio lhe permite, recursos financeiros, autoridade, tudo mais, esse reconhecimento, ponto. Agora esse rei decide assim, não, eu vou largar tudo isso, eu vou deixar isso tudo aqui, e eu vou sair, eu vou para um local que ninguém me conhece, eu vou para uma outra cidade que ninguém me conhece. A primeira pergunta, ele deixou de ser rei porque ele está fora do seu local? Não, é isso que eu penso a respeito da sua divindade, certo? Mas ele deixou de ser adorado por aqueles súditos? Sim, porque ele deixou de ser reconhecido como tal. Agora ele seria homem, né? Agora ali ele está na sua condição, tipo assim, como ele se esvaziou de tudo aquilo que lhe é de direito para estar ali, né? Ele poderia recorrer, digamos que isso ainda fosse parte do seu território, mas ninguém o conhecesse, ele poderia recorrer à autoridade e dizer, olha, eu sou fulano, eu sou aqui, eu que mando aqui. Ele poderia, mas ele escolheu não fazer. Disse isso para Pedro, né? Quando Pedro tirou a espada. Se eu quisesse recorrer, ele disse assim, olha, eu recorreria. Se eu dissesse ao meu pai agora, Pronto. se eu dissesse ao meu irmão José, passou umas horas calado, agora vem resposta. Feedback. Então, vamos lá. Então, ele se esvaziou. E sabe o que o texto aqui diz? E isso é porque talvez o conceito de esvaziar a gente esteja... Vários séculos passaram, doutores, pais, meninos, como cada um de nós, que ninguém aqui tem 40 anos de idade, somos meninos, saindo das fraldas. Não. Mas assim, nós somos, vamos dizer uma coisa, nós somos ousados. Meninos saindo de fraldas, mas, atente para mim, esse versículo 6 do capítulo 2, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser
igual a Deus. A Bíblia Viva vai dizer assim, que embora sendo Deus, não exigiu, tampouco se apegou aos seus direitos como Deus. Jesus, como homem, ele não foi onipresente, ele não foi onipotente, não foi onisciente. Como Deus, ele tinha os seus atributos, mas não evocou o direito. Esse é o ponto. Eu acho Pronto. que nesse ponto a gente concorda. Eu acho que tipo assim, não houve discordância no que o irmão José colocou. Ele tinha, não usou. Pronto. Ele poderia usar, mas não usou. Porque o propósito do verbo se encarnar, meus irmãos, Porque se ele fosse chegar aqui arrebentando, não era como fazer Deus, pirotecnia, mostrar que era Deus, pá, sou poderoso, apareço Ele- aí, ele poderia- vamos, ele poderia ter descido com dar uma um de carro de Naruto fogo. e se multiplicar e aparecer aí mesmo de lugar. Ele poderia ter chegado aqui no carro de fogo com 100 mil anjos, moço. Entendeu? Arrebentando tudo. Então- Mas ele disse assim, ó, eu tenho, mas não vou usar. Então, aí eu vou dizer, rapaz, irmão José gosta de anime. Não, eu tenho que estar conectado aí com esse mundo. E Dragon então- Ball Z é melhor do que então Naruto. quero- Só para deixar não bem claro é. isso. Então quero dizer para vocês, Meus irmãos que não assistem a televisão, ó, o porque... Naruto tem técnica, Dragon Ball Z apanha, no final vence. Isso não tá bom? Mas esquece isso, tá bom? Ou seja, para os irmãos que estavam ofendidos em se afirmar que Porque às vezes ele Jesus... falando aqui no calor da emoção, Parece- eu estou falando aqui como se eu estivesse no escritório lá de casa ou na varanda conversando com esse louco aqui do meu lado. E esqueço que tem uma galera, o irmão Tomás mesmo está em São Paulo, tá? O irmão Tomás, que eu tenho um amor muito grande por ele, pela irmã Tô Iris. ovelha, foi tua ovelha, tua ovelha. Deus abençoe, também irmão Tomás, irmã pelo Iris. Lucas, o Brancão. Vamos Cheiro lá. aí no coração. Bora lá, roda. Vamos lá agora, o irmão já, antes que eu tenho outra polêmica. Irmãos, a irmã Senão o Ana tempo não vai dar, Júlia é a filha do irmão Jane, né, que parte do corpo de obreiro da gente aqui. Ela fez aqui uma pergunta. Ela primeiro fez uma citação, depois completou, né, com a pergunta. Lá em Éfeso diz que em tudo o nosso sumo sacerdote foi tentado, mas sem pecar. Esse tentado remete a tudo que nós somos, a que nós seres humanos somos tentados nessa vida? Eu não tenho É a dúvida. pergunta dela. Sim, Eu não tenho dúvida. Deixa eu logo Até em piorar questões aqui, ó. carnais, aí é uma... sim. Agora a gente vai entrar em Jesus, verdadeiramente o homem. Sim. Aí eu já entro com essa pergunta complicada. E aí a gente já mata com isso aí. Vou fazer igual Pode o ser? Nelber. Sim. Pronto, um abraço, irmão Nelber. Não está assistindo, certamente. Não sei nem se ele tem Facebook. Jesus ainda é homem? Ou ele foi homem? E aí, aproveita e já joga da irmã Ana Júlia. Por que 50? Por que 100? E não 50-50, que em lugar nenhum 200% é muito bem visto? Por que Jesus tem um nível tão Se alto ele assim? ainda é homem, como é que ele subiu em carne ou espírito? E aí? Rapaz, olha. Agora, novamente, o silêncio nos Olha, céus. vocês acabaram de me apertar sem me abraçar, porque nem pode com esse negócio de corona aí por aí fora, não pode estar apertando. Mas eu vou aqui invocar o primeiro trimestre de 2008, comentado pelo pastor Ezequias Soares, e quero fazer menção do que ele bondosamente escreveu aqui, quando ele fala justamente das concepções erradas. O irmão Gilberto está dizendo assim: deixa o Kemuel falar mais, o homem é pesado. Eu digo... Olha, existiram durante toda a história várias correntes, pensamentos teológicos, filosóficos, tentando eliminar ou a divindade de Cristo, ou tentando eliminar a humanidade de Cristo, ou tornando o Cristo um ser híbrido. O que é um ser híbrido? É alguém que tem metade de alguma coisa e metade de outra. Um exemplo: uma mula, um burro é híbrido, porque ele é filho de dois animais de espécies diferentes. De um jumento com uma égua, de um cavalo com uma jumenta. Então isso é um ser híbrido, ele tem metade de alguma coisa e metade de outra. Então existiu o monofisismo. Eu estou aqui fazendo referência à lição do primeiro trimestre de 2008, pastor Ezequias Soares, e essa doutrina do monofisismo, ele afirmava que Jesus não era 100% homem, nem era 100% Deus, mas ele era um tipo de Hércules, um semideus, e isso tem muito a ver com a cultura, até mesmo a herança da cultura dos deuses do Olimpo, onde tinham os semideuses. E aí eu remoto também a alguma personificação de alguns santos que são canonizados, porque tem a intenção de que ele tem uma parte da divindade
dentro dele. Então, assim, nós precisamos ter cuidado, porque Jesus, ele era assim, 100% homem, 100% Deus. Ele não era 50% homem, ele não era 50% Deus. Não tinha dentro dele um nível com uma aferição, e não, até aqui ele é homem, até aqui ele é Deus. E eu faço menção e não vou dar um veredito final, mas eu me questiono: quem ascendeu aos céus? Foi o Cristo encarnado ou o Cristo glorificado? Então a gente precisa fazer essa distinção. Quando nós estivermos na eternidade com esse corpo glorioso, seremos homens, no sentido que o salmista Davi diz, o velho tabernáculo. Existem pessoas que dizem que Jesus ainda hoje é o 100% homem, 100% Deus. É sim, no que diz respeito à história, no que diz respeito ao seu ministério terreno. Mas quem ascendeu aos céus foi o Cristo da glória. Quando João vê esse Cristo da glória em Apocalipse 1 e 2, ele vê o Cristo glorificado. Ele não vê o Cristo sofrido, o Cristo homem, o Cristo limitado, mas ele vê o Cristo da glória. Então, irmã Ana Júlia, 50% homem, 50% Deus, é uma corrente por nome monofisismo, que dizia que Jesus era híbrido, herança da cultura dos deuses do Olimpo, o semideus, o cara que vem estar como a gente tem que entender que o cristianismo foi desenvolvido dentro de uma cultura judaica, mas o desenvolvimento de tudo isso estava atrelado ao quê? A uma popularização do idioma grego, ou seja, as ideias gregas ali estavam muito latentes, muito presentes, fora que ainda sob o jugo de um império romano. Então, querendo ou não, tem uma relação com a cultura. Inclusive, veja que Paulo, em todo momento, para fazer as suas ilustrações, ele recorre ao militar, ele recorre ao agricultor, ele recorre ao esportista, porque era algo que o povo conhecia. E aí precisamos ter cuidado com essa cultura, para não trazer para dentro dos conceitos eternos, entendeu? Eu quero dizer, o evangelho, eu gosto muito de falar isso, ele é transcultural. O evangelho está acima da cultura. Não é o evangelho que vai se moldar a cultura ela vai se moldar ao evangelho. Talvez um sociólogo, um antropólogo que esteja me assistindo vai me condenar, mas essa é a visão bíblica, essa é a visão do missio Dei, da missão a visão, de Deus. A visão do reino. A missão trazer o reino. Inclusive, isso, tema do ano. Então, quando nós olhamos para isso, a gente precisa ter. Adonias frisa bem, Jesus ele vem em um ambiente onde a cultura é uma cultura propícia para isso. O Império Romano ele tem aí suas estradas, o seu domínio, o seu poderio. Ele é um estrategista. Alguém poderia migrar de uma localidade para outra. O grego fez muito parte. O Império Romano, com sua conjuntura, fez com que o apóstolo Paulo tivesse liberdade para fazer todas as suas 3 viagens missionárias. O idioma grego, que era o inglês da época, muito bem difundido e era muito presente, muito latente ali naquele contexto. E os judeus, em suas sinagogas, a sinagoga também era estratégica. Você vai ver que o próprio Cristo ele vai atrás das sinagogas. Na realidade, a gente tem que olhar toda a Bíblia como um plano histórico. Ou seja, desde o cativeiro babilônico, o templo ele perdeu essa referência muito forte, né? Ou seja, com o domínio, tanto pelos babilônicos como pelos assírios, ficou comum o estudo da palavra nas sinagogas, né? Então, a presença das sinagogas em vários lugares, a contribuição de todo o estilo do Alexandre o Grande nas suas Alexandrias, com todo o seu expansionismo, né? E eu estou falando mais do que o Correia. Está errado, não é isso? O irmão José está olhando assim triste. Está errado. Está errado. Sim, mas vamos lá para a pergunta. Lucas, isso daí é coisa que tu tá lendo naquele livro doido de ontem, né? Pelo amor de Deus, nem loucura. Eu não vou te responder essa daqui, não. Tá ficando doido. Vai. Mas e aí, Jesus hoje é 100% homem, 100% Deus ainda? Eu já me posicionei. Sim. Cristo subiu em glória, não em carne. Porque esse velho tabernáculo não pode herdar as mansões celestiais. Pronto. Bora? Só que concorda? Nós temos que fazer aqui uma alusão. Posso estar enganado na minha humilde opinião, né? Após a ressurreição de Cristo, quando ele esteve com os apóstolos e alguns mais, né? Nós temos que fazer essa alusão, posso estar errado, que ali ele era carne. Sim ou não? Não, ele era corpo. Já estava glorificado. Comeu. A Bíblia diz que ele comeu. Glorificado. O fato dele comer, Não, e a o fato Bíblia de fala tocar que nele, Tomé não era tocou carne. nas suas... Pois é, o fato dele comer,
O fato de ele tocar ali não demonstra que ele era carne, ali demonstra que ele era o corpo glorioso. E aqui daria uma outra roda de esclarecedores para dizer que lá no céu a gente poderia, aí seria um outro momento para falarmos sobre o que é o corpo glorioso. O corpo glorioso, ele não é limitado à matéria, tá bom? Isso, ele atravessa. Agora sim ele a Bíblia diz que Jesus apareceu em meio aos 12. 7, ele estava de portas fechadas. Jesus não bateu na porta. Ele apareceu no meio. Antes que a minha idade me permita, quer dizer, corpo glorioso come. Aí você teria que voltar lá para Abraão, quando ele recebe a visita daqueles 3 e manda preparar um cordeiro. Eles comeram ou não comeram? Os anjos jantaram na casa de Ló ou não jantaram? Eu nem quero entrar nesse mérito, porque é um tema para um próximo. Não está limitado à matéria. Abre aspas, irmão José. Viu? O glorioso não está limitado à matéria. Sim, mas aí o que acontece? É importante a gente... O irmão Kemuel ia fazer suas colocações. Eu fiz sua pergunta. Aí foi? Ele está incorporando o moderador, porque... Eu fiz a pergunta porque assim, vocês viajaram aí na história de Alexandria, não sei o que, grego... e tal, aí eu voltei pro ponto para... Mas eu, no início, eu respondi. Então, o que acontece? Primeiro, a gente bateu. Não é 100% nem 50%, porque a gente entraria numa heresia aí de tempos passados. É 100%. Ou melhor, essa ideia de 100%, irmãos, é porque, na realidade, talvez o Cremos colocou até melhor. Plenamente e plenamente. É porque, assim, quando a gente usa um número, parece... Não, é 100, 100, 100, então chegou no 200. Não existe o isso. limite é o 1000? Não existe. É para dizer que ele não é metade isso ou metade aquilo. Ele é plenamente homem, plenamente Deus. Como o pastor Ezequiel Soares, na lição do ano de 2008, fala: Jesus, o tema da lição, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Eu não entendi o Lucas aqui. O Lucas é teu amigo, né? Ele disse que o moderador... Não, é tu que ele está falando. É 100% dividido por 100%? 100/100, ele quer dizer que 100 homem, 100 Deus, 100% Deus. Ele tem que saber que... Jesus não só é Deus, nós também somos... Porque o Lucas lê muito livro judaico, é Lucas... Não, eu não estou entendendo o que ele está colocando aqui, não. E nem sabia responder mesmo. Passa, depois eu dou um cheiro nele. Logo que chegar em casa, vou fazer uma live só. Tá bom, a gente tira essas dúvidas aí mais profundas. Mas aí a gente pegou e bateu um papo aqui, né? Só para situar. Definimos essa parte de plenamente. Agora, a minha dúvida é... O irmão José até já colocou, o que é que os irmãos acham, os demais. Jesus permanece homem ou não? Porque aí eu evoco o que Paulo diz: aquilo que era corrupto se encheu de incorruptibilidade. Aquilo que era mortal se revertiu de imortalidade, né? Então, assim, tentando dizer que o que vai acontecer com aqueles que ascenderem. E aí entra um ponto: o corpo é importante, porque se não é, por que vai estar claro nas escrituras que o mar vai dar conta, né? Cada um vai dar conta para que haja essa transformação, para que haja essa atenção. Ou seja, o corpo é importante nesse processo ou não? É só corpo glorificado e pronto? Precisamos ter cuidado com a interpretação alegórica de Apocalipse quando ela fala de corpo, né? Nós temos aí a narrativa na Bíblia. Nós temos... eu gosto muito assim de dividir a questão do... tá certo que nós estamos tratando de Jesus. Jesus não tinha pecado, mas morreu por causa dos nossos, né? Nós morremos por causa dos... Nós ficamos fadados à doença, às dores e até à morte por causa do pecado original, né? E Jesus morreu, mas morreu por causa dos nossos pecados, não por causa do pecado dele, né? Se não houvesse pecado, nós já até tivemos essa discussão na palestra do Seja Reino. Se nós não tivéssemos pecado, não existia a morte, o homem não morria, porque o pecado foi em decorrência, ou melhor, a morte foi em decorrência do pecado, né? Então, eu quero até esclarecer aos irmãos aqui que essas perguntas que estão sendo feitas aqui não foram combinadas, né? Cada um foi para sua casa e cada um estudou e chegou aqui, esse jovem aqui fazendo essas perguntas que às vezes deixa a gente um pouco enrolado às vezes, mas é importante para que a gente reflita e volte para casa com questões a serem respondidas e no outro momento a gente tentar responder isso, né? Então tem hora que a gente vai faltar realmente, já foi falado aqui que nós somos crianças. E falo aqui do que o irmão Tomás é um estudioso da palavra, ele faz referência aqui do livro Daniel, A Sedução das Novas Teologias do pastor Silas Daniel, a página 177, quando ele fala um pouco sobre a teoria da kenosis. Então assim, é válido, tá?
depois você pode pegar, ler. Nosso objetivo aqui é provocar em você, mover você É a escola em bíblica, busca né? A desse escola conhecimento. bíblica é incentivar você Aqui a não é culto de leitura, parar. doutrina, onde o conhecimento é top-down, é de cima para baixo, engole, enfia igual abaixo. Não. O nosso objetivo aqui é debater, levar essa discussão até você, que está em sua casa, está em quarentena, para que você, através de bons livros, de uma teologia sadia, através de recursos na internet, possa aprofundar-se. Porque às vezes você vai de encontro a um tema, quando você não é instigado, quando você não é provocado, você fica ali só na superfície. Agora, quando você, poxa, Não tinha o pensado Adonias, o Kenos Kemuel, o Zé Carvalho, eles falaram isso, eu vou já procurar. E aí o irmão Tomás coloca aqui a referência e ajuda. Silas porque a Daniel é galera uma assim, autoridade, o mesmo opa, escritor de deixa Mecânica eu da ir, Salvação. isso, deixa eu procurar, deixa eu ir, entendeu? Então é muito interessante, irmão Tomás, um abraço aí. Irmãos, você que está nos assistindo, você acha que esse formato é interessante? Nós estamos pensando em manter alguma coisa nesse nível. Veja aí, diga, vale a pena Aprovação manter. 100%, viu? Né? Aprovação 100%. E assim, eu Inclusive, gostaria de saber o que é que vocês estão achando. Dar um feedback para a gente se a gente mantém. A gente gostaria de fazer isso. Eita, Eu quero não pode dizer chamar que dom aqui, não. eu queria dizer que isso aqui vai estar disponível no Facebook, quem está no YouTube, se a gente tiver coragem, e com algumas organizações, a gente também, a ideia é fazer um podcast. Você que ainda não conhece o que é essa ferramenta, áudios disponibilizados em Spotify, Apple Podcast, vai ter em vários outros agregadores de podcast. É uma ferramenta muito útil, muito importante. Você pode baixar o episódio. Nós não somos novatos nessas ferramentas. As escolas bíblicas estão disponíveis lá, tanto no Facebook como no Spotify e nos agregadores de podcast. Cultos também, a gente coloca as mensagens, mas a gente prefere fazer um formato agora onde a gente possa expor a nossa dúvida, a nossa colocação. Eu saio daqui com vontade de estudar mais sobre o tema, né? A gente está já caminhando para o fim. E a gente gosta, e a gente está aí todo tempo com um pico de 50 pessoas assistindo. Isso é muito legal, sabendo que vocês estão acompanhando aí. Compartilhe, alguém, né? A gente quer fazer esse formato joinha. porque, principalmente dentro do cenário assembleiano, nós não temos muito isso. Às vezes a gente já recebe isso muito pronto dos nossos amigos reformados, e aí a gente precisa passar a nossa visão bíblica, e aí eu acho que a gente está tentando acertar nesse formato aí interessante, tá bom? Então a gente entrou aí nesse ponto, e aí, alguém fugiu aí? Jesus é ou não? José já posicionou, Kemuel defende, alguns defendem que Jesus continua como homem, 100% homem e 100% Deus, plenamente, ainda hoje, né? E aí, o irmão Kemuel estava com essa defesa aí, defende Kemuel ainda, já reveu, já fez uma revisão dessa forma de pensar? Eu vou ter que chegar em casa, vou papirar mais um pouco. Depois eu vou fazer Papirar. uma videoconferência só eu e o Kemuel, mas eu quero só reafirmar uma coisa e deixar essa pergunta para você buscar conhecimento. Se Cristo continua plenamente homem, por que ele ressuscitou em corpo glorioso? Se não havia, como nós defendemos, que não havia pecado em Cristo, que não havia nele a natureza pecaminosa, por que então que ele deixou aquele tabernáculo e ressuscitou em um corpo glorioso? Mas aí tu está levando a gente a entender o seguinte: Jesus trocou de corpo ou se revestiu de incorruptibilidade e gloriosidade? Como ele se revestiria de incorruptibilidade se ele não era corrupto? Mas aí é o seguinte: o corpo. A questão é a seguinte: pronto. Vocês estão entendendo? Mas assim, a corruptibilidade, aí a gente precisa talvez corrigir esse termo aí. Pronto. Corruptibilidade era corrupção? Ou corruptibilidade é se corromper, matéria, estar fadada a sofrimento, a dor, sede, fome? A própria Bíblia diz Então, que esse velho tabernáculo, a carne, não herda o reino dos... Era isso Pois que eu é, ia mas falar. esse Nós estamos é o ponto. esquecendo do Ele não céu, herda não é? como? Porque ele é Bom, e é essa matéria... E nós estamos Ela não falando de pode Cristo, entrar. um homem como? Carne. Eu acredito o seguinte. Neves, como diria minha avó. Carne ocidente. Então, como é que nós estamos falando O irmão disso? Miles está colocando aqui da gente divulgar o tema da EBD Carne. antes. Irmão Miles, é porque a gente ainda está nesse processo, mas assim, a proposta foi discutir a escola bíblica, que a gente já vem acompanhando, a lição, a gente está na lição já de número 12, mas vai render muito roda de esclarecedores. Eu vou mandar. A lição nova agora, a igreja eleita, eleição, eita Jesus amado. Eu quero mandar um abraço para o Wilson Amorim, primo do Josué Brandão. O Wilson Amorim foi meu professor de jovens e ele me ensinou a sempre questionar. Então eu questiono: era carne ou ocidente?
Por que que ele ressuscitou nesse corpo glorioso? Por que que a Bíblia diz que a carne, quando ela diz carne, ela fala desse velho tabernáculo? Você pode ir lá no original do grego. Ela fala desse velho tabernáculo. Por quê? Por quê que ela afirma que essa carne não herda o reino dos céus? É a carne, dependendo do pecado, é a carne da concupiscência dessa vida, é a carne... Então, assim, nós precisamos... Eu acho que é uma carne rendida e sujeita ao pecado. Mas, assim, eu entro no ponto seguinte, já tentando deixar os irmãos sem dúvida, o moderador nem poderia estar expressando opinião, né? O que eu quero que o moderador entenda é que nós estamos aqui, e os irmãos, provocando você a pesquisar. Nós não vamos fornecer todas as respostas. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus, em forma, em plenitude, possa direcionar sua mente, possa direcionar seu coração, para que você possa mergulhar nas insondáveis riquezas do conhecimento de Deus. E faço menção, neste momento, Adonias vai falar, enquanto eu procuro aqui. Eu penso do seguinte modo, quando o José Castro o texto aí, irmãos, eu penso o seguinte: quando Jesus ele ressuscita aproveitando o seu próprio corpo. É o mesmo corpo. É o mesmo corpo. Agora, esse corpo, ele era um corpo corruptível. E aí, como a gente está num ápice falando sobre corrupção, não era um corpo, quando a gente fala sobre corruptível, não é porque Jesus fosse corrupto ou pecador, mas era um corpo que estava sujeito a degradar, um corpo que estava sujeito a sono, a cansaço físico, a sangrar como ele sangrou, e ele prova a sua humanidade nisso. Quando ele ressuscita, agora ele ressuscita em um corpo glorioso que não está mais sujeito a essas situações. Não é mais o mesmo corpo. Não, mas assim, ele aproveita essa estrutura. Sim. Você está entendendo? Ele vira um ser que é a mesma coisa que vai acontecer com a gente. Tá? Por exemplo, a gente não vai... Porque eu poderia dizer assim, o corpo fica na terra, enterrado, aí sobre alma e espírito. É assim que acontece com a gente? Automaticamente ele vira um ser transcendental. Eu quero que vocês venham aqui comigo. Chegue para cá, ó. Não pode nem dar zoom, né? É para a câmera... Não, por enquanto só tá... Não, dois não. Vamos ter. Só para vocês terem ideia, olha. Venham para cá, Brasil, olha, aqui, ó. Estamos ao vivo para o Brasil inteiro, Facebook. Mundo, presta atenção. Quando nós mencionamos isso, e eu quero deixar aqui deixa, né? Estou sendo redundante, mas é um tema para uma próxima roda dos esclarecedores. Porque surge a pergunta: por que os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram Jesus? Por que Maria Madalena não reconhece Jesus? Por que Pedro, os discípulos que foram pescar, não reconheceram Jesus? Segura essa daí, porque é um spoiler da próxima roda dos esclarecedores. E nós não vamos falar mais nada sobre esse negócio de corpo glorioso, que iria já passar para o próximo tópico. Vamos caminhar aqui para a gente, os irmãos, a gente já comentou no próximo. Vou deixar o Kemuel nos comentar o próximo aí. Vou ficar calado. Humanidade de Jesus. Vou sair para beber um pouquinho de água. Não pode sair não, que o contrato impede que a gente bote uma fralda em cada um, irmãos, que é para evitar, inclusive, que saia. Então Jesus fala aqui já o tópico sobre o homem perfeito. E a gente já está caminhando para o fim, que a gente já está o quê? Quanto tempo de live, hein, meus irmãos? Meu Deus, 1h30, Jesus. Não era essa a ideia era 50 minutos, 60 minutos. O irmão Kemuel disse que já está sendo provocado a chegar. Então vamos encerrar essa parte aqui. Então, Jesus, o homem perfeito, fala sobre a humanidade de Jesus. Ele não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua própria sede, porque o propósito dos dons é servir ao outro, né? Isso está muito claro para a gente. Jesus agora na condição de o último Adão, e às vezes a gente costuma falar o segundo Adão, e não é o segundo Adão, ele é o último, ele veio cumprir, ele veio triunfar no Calvário, e nós temos aí a perfeição espiritual e moral de Jesus. Então, Jesus foi esse homem perfeito, unindo aí as suas duas naturezas, não se aproveitando daqueles recursos que eles tinham, porque é uma coisa comum do ser humano, às vezes, se aproveitar do poder que tem, você vai ver aí constantemente políticos indo além daquilo que eles podem. Se eles podem andar de avião para um lado e para o outro, bancado pelo Estado, eles aproveitam e levam a família junto, aproveitam e levam um colega, um amigo, ou seja, se aproveitam daquilo que era benefício para eles para ir além, né? Usar em próprio benefício. Jesus não, ele usa os seus dons, usa os seus talentos, usa tudo aquilo que veio para servir os outros. E aí o comentador fecha esse tópico falando que ele é o homem perfeito. Eu queria já que cada um já fizesse suas considerações finais e já se despedisse para a gente encerrar a nossa roda de esclarecedores, tá bom? Como diz a própria lição, né? Como ele discorre aqui, Jesus, claro, era um ser humano perfeito
aqui, até por conta de que ele não pecava, não tinha pecado, coisa que nós temos, coisa que nós não temos como fugir, enquanto não tivermos aí realmente um corpo glorificado após ou a vinda de Jesus, a volta de Jesus, aonde nós estaremos assim experimentando a perfeição, né? Então é isso é isso mesmo, né? Já está dizendo tudo aqui. Alguém quer falar alguma coisa a mais? A pergunta que você fez, qual era a final aí? Se Jesus foi um homem perfeito? Foi isso? Isso, Jesus, essa condição de homem perfeito, ele atende esses requisitos. Por que ele foi esse homem perfeito? Sim, foi um homem perfeito porque ele mesmo estando na condição humana, num corpo físico, sendo 100% homem, ele teve o diferencial que foi não pecar, né? E aí a gente tem que fazer uma diferença quando aqui Filipenses 2:7, lá no final ele diz: fazendo-se semelhante aos homens. Não seguir, semelhante é diferente de igual. Jesus não foi igual aos homens, entendeu? Não foi, porque superior. Ele foi semelhante, que é diferente. A gente dizer que é igual e semelhante tem uma diferença. Então Jesus, ele não pecou, então ele não foi igual a todos os homens, né? Então se ele tivesse pecado, aí sim ele tinha se colocado igual a todos nós, né? Mas assim, para finalizar, Jesus, conforme a lição ela nos traz como tema o homem perfeito, foi sim um homem perfeito, porque ele participou de tudo aquilo que o homem poderia experimentar nessa vida, de dor, de cansaço, de fome, mas apesar de tudo isso, ele não se contaminou com o pecado e deu a sua vida por nós, para que nós hoje pudéssemos transmitir essa palavra, sabendo que nós em Cristo temos a salvação. Talvez isso, até por conta disso, a irmã Ana Júlia, na pergunta dela, ela perguntou se Jesus ele sentia as mesmas tentações, as mesmas vontades, né, que nós, né? E a gente respondeu que sim, né? Claro, mas existe uma diferença aí, aonde nós nascemos no pecado, né, do pecado original, e isso... Ou seja, é antinatural para a gente resistir o pecado. Isso, é exatamente por isso que Jesus veio, porque nós não tínhamos condição, nós não tínhamos condição de sermos salvos pela lei. Nós tínhamos que ser 100%, nós tínhamos que cumprir tudo, e se errasse em uma, nós estávamos condenados no restante, né? Por isso Jesus veio. É exatamente por isso, né? Jesus teve tentações, Jesus teve vontades, mas ele de maneira nenhuma se deixou contaminar pelo pecado. Ele era puro, né? E se manteve dessa forma, coisa que nós, aí às vezes a gente fica naquela, nós como sendo pecadores, às vezes a gente fica naquela, mas como é que pode? A gente não consegue aguentar. E como é que Jesus aguentou? Eu acho que a tentação dele foi menor do que a nossa. Tanto é que Cristo foi um homem perfeito, Jesus foi um homem perfeito, porque as nossas dívidas, o nosso pecado, só poderia ser pago através do sacrifício de um homem perfeito. Então, um justo, né? Não resta dúvida que se hoje nós somos justificados, é porque ele foi realmente um homem perfeito. Quero fazer minhas considerações finais. Faça. Fale, Adonis. Não, eu só ia insultar ainda aqui, porque eu sou um insultão, irmão. Nós não vamos mais insultar, não. Mas eu quero propor o seguinte, irmãos. Nós vamos tentar fazer uma roda de esclarecedores só respondendo perguntas do que ficou de dúvida disso aqui. Eu acho que a gente criou um negócio pesado agora para nós. Vamos ter que estudar. Quero dizer uma coisa para vocês. Você que me assiste, que nos assiste nessa hora. Jesus, ele foi o homem perfeito. Não existe ninguém antes, não existirá ninguém depois com a perfeição espiritual
e moral do Senhor Jesus Cristo. Foi perfeito em toda maneira de viver. É por isso que Ele é o nosso Redentor. É por isso que Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo e é o nosso sumo sacerdote. O único que é profeta, sacerdote, rei e juiz. Ele é o único que humanamente foi atribuído e executou esses papéis de autoridade. E quero encerrar minha fala. Sei que não é uma das mais lindas, mas eu quero fazer isso. Até preparar. O hino de número 400 da harpa cristã. Olhe a letra desse hino. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, estão pedindo aqui os fãs para me cantar. Tenho alegria, em Jesus. Já fizemos um quarteto fantástico. Em Jesus, rapaz, vivendo cada dia, em Jesus tenho só alegria. Foi o Adonias e os caras pararam. Os caras envergonhados. O evangelista Adonias faz segunda voz sem querer, então eu não consigo acompanhar. Na hora que eu entrei aqui, em Jesus, ó doce harmonia, e desfruto a paz de Deus, rocha inabalável, homem incomparável, no Deus tão adorável, o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita, ó bênção inaudita, minha alma é bendita, eu tenho a salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte. Tempo acabando, esse é o... Em Jesus eu sempre hei de vencer. Quer vencer? Entregue a tua vida a Jesus, esteja em Cristo. Você vai vencer, porque Ele é o homem perfeito. Eu não sou perfeito, eu não tenho salvação para te entregar, mas Ele tem. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Assembleando pesado. E assim, eu quero concluir aqui fazendo menção ao escritor aos Hebreus, que nós não temos definição de quem seja, mas é muito interessante, o irmão José citou várias vezes aqui que Jesus foi rei, profeta e sacerdote, né, dentro das suas colocações históricas aqui. Mas é interessante que só o livro de Hebreus, por isso que Deus é muito cuidadoso, né? Fala Jesus como sacerdote, né? Então é um negócio interessante. Então, o que é que o escritor vai dizer? O comentarista faz essa colocação inspirado no escritor aos Hebreus. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, seja louvado o Cordeiro de Deus. Aleluia. Que tira o pecado do mundo. Então, você que nos acompanhou, nós ficamos muito felizes. É uma live experimental ainda. Você viu que a gente deu uma engasgada aqui? É porque tem hora que a gente tem muita responsabilidade para falar com os irmãos sobre Bíblia, né? Então nós mantemos aí uma média de 50 pessoas online, isso é muita gente, irmãos, todo o tempo aqui, todo o tempo aumentando, subindo, muitos comentários, e nós estamos aí propondo essa roda de esclarecedores aqui, de vez em quando nós queremos fazer esse momento com os irmãos, abençoando a Igreja de Cristo. Nós estamos nas redes sociais, e você que nos acompanhou até aqui, nós ficamos muito felizes. Vamos despedir vocês com uma bênção. Só uma última colocação aqui, falar com o meu filho, né, o Thales. Gostou? Curte, compartilha e ajude a manter esse canal. Vamos em pé com um bom assembleiano. Né? Vamos assembleiano. Só lembrando, não corta não a câmera? Nós estamos muito felizes porque foi uma forma experimental, né? E é a primeira vez que nós temos realizado isso. Tu deixa de coisa. Então, olha aqui, a gente chegou a um pico de praticamente 70 pessoas online assistindo, nos assistiu, mas obrigado, sempre na média, obrigado, né? Queremos... Isso aqui, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, meus amigos, que isso não é uma coisa tão simples de se fazer. Nós estamos fazendo isso voluntariamente, nenhum de nós recebe para isso, né? Mas nós cremos que o Senhor, através destes homens e mulheres, né, estão sendo abençoados, né? E eu quero reforçar aqui, irmãos, essa roda de hoje foi a respeito da lição, né, da CPAD, lição 12, Jesus, não é? O homem perfeito, viu? Como diz o nosso amigo irmão presbítero Kemuel, se você gostou, se você tem alguma sugestão, né? Hoje, só lembrando, hoje, grande culto de louvor e adoração ao Senhor, online, às 18h30, né? Vem, traz aí, coloca aí
a sua família, bota aí, se você puder fazer aquele espelhamento na sua TV, para ficar bem bacana. Eu não posso. Fica em pé já, vem pra cá. Vem aqui, irmão, eu não posso vamos, me por favor. separar aqui do coisa, porque do microfone sem fio, não posso não. Vamos lá, Nada irmãos, pode ó, te separar do amor de olha, Deus, no culto rapaz. de hoje à noite a gente vai estar falando sobre Não e pode agora, abraçar, o que faremos. Né? Nós vamos ter uma pregação da palavra do Senhor aqui também transmitida ao vivo. Essa equipe aqui maravilhosa que nos assessora aqui, toda a parte de mídia, abriram mão de estar num domingo de manhã em casa, de quarentena, para estar aqui com esse grupo maravilhoso aqui nos abençoando. Então você que aí acompanha as nossas transmissões, faça esse favor, compartilhe. Nós estamos querendo migrar em curto espaço de tempo para o YouTube, que pode estar tanto no Facebook como no YouTube. Então nós temos trabalhado nesse sentido, estamos aí na roda dos esclarecedores, estamos aí transmitindo já há bastante tempo, isso com o nosso apoio total do nosso pastor presidente, o pastor José da Mota Maciel, está em casa, agora com o Facebook, você pode ser amigo dele aí, né? Procure ele lá, Agora a galera da mídia pode voltar. né? Agora o pessoal da mídia aqui, irmão Elano, Obrigado. irmão Lucas Vinícius, irmão Lucas Neves, irmão Jadres, que também é professor da escola bíblica, que era a voz oculta aqui, nos abençoando. Estamos aqui com o presbítero Kennedy, diácono José Carvalho, presbítero Kemuel, e eu que vos falo, o seu vosso humilde servo aqui, trabalhando para abençoar a sua Evangelista vida, Adonias Almeida para Carvalho. ajudar vocês aí a estar aprendendo Quer cada dizer, vez então mais você sobre a deve- escola bíblica. Nós queremos fazer mais roda de esclarecedores, então a nossa ideia é que a gente mantenha esse formato. Você gostou? Compartilhe à vontade aí. Deus abençoe. Nós queremos despedir os irmãos em oração, nós queremos abençoar a sua vida. Nós sabemos que muitos estão aí em quarentena nas suas casas, muitos estão passando por dificuldades aí, às vezes já querendo sair de casa, muitos negócios aí com muitas dificuldades para se manter. Nós já temos orientado, o presbítero Kennedy falou na última sexta-feira, você que tem um irmão em Cristo que vende ovo, que vende pão, que vende bolo, que vende coisa, você quer comprar, precisa comprar, compre do seu irmão. Você vai estar abençoando ele, ajudando ele a Mel prosperar o seu também. negócio e não Mel, falir. mel. Vai ter o mel, momento tem o dos maná. patrocinadores, Então viu? assim, fique. Outra coisa, irmãos, você sabe que para manter tudo isso, nós precisamos de recursos. Nós temos aí na própria página da igreja, nós temos... Vou pedir só os irmãos que estão acompanhando a live, baixa um pouquinho aí. Você que aí está nos acompanhando, na página da igreja tem a conta da igreja, uma conta caixa. Irmão, eu não tenho conta caixa, como é que eu faço? Entre em contato com a gente, nós estamos lá no grupo da igreja, a gente vai disponibilizar o telefone da tesouraria para você dizer, olha irmãos, eu quero devolver minhas contribuições. Nós sabemos que a igreja de Cristo, ela precisa das contribuições. Não tem tema mais difícil de ser falado do que esse, mas nós precisamos manter tudo isso. A internet chega a conta, a gente precisa adquirir materiais, então nos abençoe através das suas ofertas, das suas contribuições, através desse trabalho que a gente tem feito. E nesse momento eu quero pedir ao reverendo Kennedy aqui, presbítero da igreja, ele está aqui representando seu pai, o pastor presidente José da Mota Maciel, que nós temos recomendado que fique em casa, porque está dentro do grupo de risco, mas o desejo dele é estar aqui. Eu estava vendo ele todo tempo online, então eu sei que o desejo dele, que é fã de estar em igreja, participando, inclusive um pastor que dá exemplo para muitos, frequentador de escola bíblica dominical, chega, senta como aluno, porque ele entende que só tem autoridade para levantar, para ensinar aquele que sentou para aprender. Então nós somos abençoados pela vida do nosso Aleluia. pastor, e nós queremos pedir aqui ao reverendo Kennedy que nos dirija em oração, ore pela nossa igreja, ore para você que está aqui nos acompanhando em nome de Jesus, e aí no término da oração dele, nós já entregamos o tetramo das bênçãos apostólicas e estaremos encerrando a nossa live. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, Pai, nesta manhã nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, porque o Senhor tem nos permitido estar aqui reunidos na Tua presença. Cremos que o Senhor está aqui no nosso meio. Eu creio que o Senhor está, Pai, aonde tem uma família, aonde tem alguém reunido, Pai, eu creio que o Senhor está ali. Pai amado, nós queremos te pedir que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo mal. Eu te peço, Pai, abençoa cada família, cada irmão, cada pessoa que assiste nesse momento, Pai, este programa, esta live. Pai, entra com providência na vida de cada um, Pai, repreende todo mal, meu Deus querido, dá sabedoria, dá entendimento, meu Pai querido, supre as nossas necessidades, Pai, aonde tem alguém nesse momento, Pai, necessitando, clamando a Ti, que o Senhor possa entrar com providência, Pai, ó Deus, e faz milagres, faz maravilhas, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, meu Pai querido, Tu és o nosso Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus eterno, soberano. Ó meu Pai querido, manifesta a Tua glória no nosso meio, manifesta a Tua glória na vida de cada irmão,
Pai, em nome de Jesus Cristo, nos leva em paz para as nossas casas, meu Deus, e nos dá um dia abençoado, nos preparando para a noite, estarmos cultuando a Ti mais uma vez, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o seu povo desde agora para sempre. Amém. Amém. Para você, antes dos irmãos encerrarem, nós temos aí mais de 45 vídeos no YouTube, você pode estar assistindo, coisas que a gente já fez. Nós temos aí mais de quase 60 aulas na Escola Bíblica Dominical, que você também pode assistir através do Facebook, e pregações aí, mais de 300 vídeos de pregação aí. Então, aproveite esse tempo, reveja aquilo que a gente já produziu, e que Deus lhe abençoe e acompanhe as nossas transmissões em nome de Jesus, 18 horas, e agora, o que faremos? Uma pregação da parte de Deus em nome de Jesus. Amém.